Olá, muito boa noite, gente. Boa noite para quem está entrando. Muito boa noite. A gente vai aguardar uns minutinhos para começar essa live. Essa live de hoje vai ser incrível. Trouxe um convidado super especial hoje, que é meu amigo, que é o Samuel. Logo mais ele vai se apresentar para vocês. Uma pessoa que tem muito conteúdo. E eu tenho certeza que ele preparou aí bastante conteúdo de tudo que ele já sabe para trazer aqui para vocês. Então, gente, se você aí é empreendedor ou tem desejo de empreender, mas tem medo, sofre com ansiedade, então já coloca aí nos comentários qual é a sua expectativa em relação a essa live. Se você conhece alguém também que deseja empreender ou que é empreendedor ou empreendedora, manda aí para essa pessoa um convite para ela também estar conosco aqui e assistir essa live, porque hoje a gente vai trazer muitas coisas muito legais, muita novidade, conteúdo super valioso para você. E a gente vai aguardar só um minutinho e a gente já começa. Hoje está um calor, Sim, hoje está quente. um tempo gostoso. Você que está chegando aí, talvez do trabalho, ou talvez aí das suas atividades. A gente já começa aí essa live. Eu estou na expectativa dessa live, para falar bem a verdade, viu, Samuel? Bom, é um tema super relevante, né? Quando você coloca ansiedade, era digital, empreendedorismo, enfim, eu acredito que é um tema que chama a atenção, né? Por essas palavras-chave. São temas assim muito debatidos, né? E tenho certeza que vai gerar um conteúdo bem relevante aí para as pessoas. Exatamente, é isso mesmo. Mais um minutinho. E hoje, quantas pessoas, né, estão aí nessa... A gente está na era digital, né? Estão empreendendo nessa parte de redes sociais e sofrem com ansiedade, porque a ansiedade até de empreender nessa área ou a ansiedade de aprender, né? Então é algo que talvez vai ser muito relevante aí para vocês. Acredito que vai trazer aí para vocês muito conteúdo, muita informação que às vezes as pessoas não sabem ou não conhecem. Na internet a gente tem muita informação e às vezes não é todas as informações que são relevantes. Aqui a gente escolhe a dedo, gente, a informação para trazer para vocês. Informações que são valiosas para você aí. Então, se você é empreendedor ou é empreendedora, assista essa live até o final, porque a gente vai trazer aqui diversas técnicas, estratégias, a experiência e a expertise do Samuel como empreendedor e professor também. Então, vocês vão aprender muito. É um tema que tem sido muito falado, né? É um tema que é muito debatido. Se você procurar na internet você vai encontrar. Porém, muitas vezes também se fala muito do empreendedorismo de sucesso, mas também não é falado desse outro lado. O trabalho, a ansiedade, também o fracasso de empreender que ocorre, né? Muitas empresas fecham, né? Tem dados aí que nós vamos falar e trazer que mostra a realidade, ou seja, dentro de você tem um foco também muito na empresa, muito pouco no empreendedor, como pessoa, como um ser humano que está ali desenvolvendo uma atividade que é muito desafiadora e também, né, ao mesmo tempo, tendo que gerenciar todas as emoções, sentimentos que gera essa nova atividade. Exatamente, é isso mesmo. Aí, gente, o Samuel já dando uma palhinha aí pra vocês, do conhecimento dele. O homem tem conhecimento, viu, gente? Porque eu já conversei bastante com ele. E toda vez que a gente conversa, como eu falo pra vocês, eu sempre trago um expert, uma pessoa que tem conhecimento. Por qual motivo? Porque é importante a gente compartilhar o conhecimento que nós temos. Faz sentido para você, Samuel? Com certeza, né? Acho que o propósito de obter o conhecimento, o meu hoje, é de compartilhar, de levar um conhecimento e
de fato o conhecimento trabalhado, não só uma informação, não é um dado, não é algo que a gente lê, de fato é algo que sim, que nós lemos, aprendemos, tivemos aí mentores, mas também tivemos vivências. Então, um misto de tudo isso para gerar essa informação que vem de uma vivência prática, não é simplesmente uma teoria. Exatamente, é isso mesmo. Então, gente, mais uma vez, muito boa noite. Nós vamos começar essa live aí esperada, muito esperada, principalmente por mim. Foi um prazer aí, né? Eu fiquei muito feliz quando eu fiz esse convite para o Samuel e ele de pronto aceitou. Então, hoje a gente vai aprender, o tema dessa live você aprender, ou melhor, o empreendedorismo na era digital. Como que lidar com a ansiedade com toda essa era digital de hoje. Esse canal que você está assistindo é o Domínio das Emoções. Aqui nesse canal a gente fala tudo a respeito da ansiedade. Como você consegue dominar as emoções e também eliminar a ansiedade de uma maneira saudável. E ainda mais sem o uso de remédios. E hoje nessa live eu convidei aqui uma pessoa super especial. Ele vai se apresentar aqui para vocês, que é o Dr. Samuel. Fala um pouquinho, Samuel, de você. Doutor já por sua conta. Na verdade, eu sou professor, né? Então leciono já há mais de 15 anos na área de empreendedorismo. Tenho experiência em instituições como Sebrae, Senac, passei também por algumas consultorias e hoje atendo diretamente algumas empresas e leciono também. Trabalho sempre com educação. Acho que a educação é a base, sempre foi a base do meu desenvolvimento. E tenho uma formação na área de administração, contabilidade, mas o meu foco sempre foi muito também na área comportamental, na área humana. Então tenho algumas pós-graduações que vão levando para essa área mais humana, como psicanálise, enfim, que traz esse olhar também para a pessoa que está ali. Todo ao longo da minha jornada eu fui estudando e eu tenho esse senso de buscar entender e compreender o que de fato acontece com as pessoas. Então, apesar de a gente falar de empreendedorismo, claro, falar de empresa, na minha cabeça são coisas muito conectadas. A pessoa que está ali, a empresa, não existe empresa sem pessoas. Exatamente. Por esse motivo, gente, que hoje a gente vai falar da era digital, com toda a expertise aí que o Samuel tem, tanto vivencial, na vivência dele e também tudo que ele vai trazer para vocês de conhecimento a respeito dele. Então essa live, gente, é para você que é empreendedor ou empreendedora entender como você consegue lidar com a ansiedade nessa era digital, porque o mundo está mudando e as coisas estão mudando muito rápido junto com essa mudança do mundo, A gente está na quarta ou na quinta onda, Samuel? Essas ondas aí, podemos dizer que a gente já está nessa... Vamos dizer que, de forma geral, nós estamos na era da informação. Acho que é a melhor definição desse momento que nós estamos vivendo. Exatamente. Então, nessa live você vai aprender como lidar com essa ansiedade, com os desafios de empreender, nesse sucesso que as pessoas acham que é um sucesso instantâneo. Será que é um sucesso instantâneo, imediato? Será que acontece assim? Nessa live, o objetivo dessa live não é desencorajar você a empreender nessa área digital, muito pelo contrário, é te mostrar que você tem ferramentas, recursos e estratégias aí que podem te ajudar nessa área. E aí, falando um pouquinho mais da sua história, você, algum momento da sua vida, durante a sua jornada no empreendedorismo, você já teve ansiedade? Já sofreu com ansiedade? A ansiedade, ela caminha junto, Eu também sou empreendedor, empreendi desde sempre, junto ali com esse trabalho de educação, eu também me vi com o desejo de empreender. E o empreendedorismo, e quando nós falamos do ato de empreender, nós também trazemos junto a ideia do comportamento empreendedor, ou seja, quais são as características necessárias para se empreender. E a partir dali também você vai passar pelos desafios, conhecendo, claro, essas características, e muitas vezes esses desafios eles podem trazer ansiedade. A ansiedade ela é sim
ela acompanha o empreendedor em toda a sua jornada. E eu tenho ansiedade, tive ansiedade, tenho ansiedade. A ansiedade ela caminha com o empreendedor em toda a sua jornada, né? Não é diferente com essa figura também, né? Assim como um colaborador, um funcionário, enfim, quando se empreende, talvez até em alguns momentos a ansiedade ela é crucial, ou ela é um fator determinante para o sucesso do empreendedor. Exatamente. E aí você chegou num ponto muito importante. Quando nós falamos aqui, gente, de eliminar a ansiedade, não significa que você vai conseguir viver sem ansiedade. Porque a ansiedade, ela é algo, como o Samuel falou, determinante para o empreendedor. A ansiedade, ela vai te ajudar, porque ela é um aspecto que você, intrínseco no ser humano, ela nasce com você. Eu já falei isso em outras lives e eu sempre reafirmo isso. Quando eu falo em eliminar a ansiedade, gente, é em relação à ansiedade que te faz mal, aquela que te traz um transtorno, que te faz perder oportunidades por conta de você estar tão preocupado com o futuro, com o excesso de futuro, ou estar tão preso ao passado que você perde a oportunidade de viver o presente. Talvez uma oportunidade que é sua, inclusive na parte do empreendedorismo. Então, a ansiedade sadia é aquela natural, aquela que você tem no seu dia a dia, aquela expectativa, como eu falei no começo dessa live. Eu estava na expectativa da gente fazer essa live juntos, porque eu sei que o Samuel vai trazer aí muita informação que vai fazer total diferença na sua vida, inclusive como empreendedor. Faz sentido para você, Samuel? Faz sentido. Falar de ansiedade e empreendedorismo são aspectos cada vez mais presentes ou mais unidos nesse caminhar do empreendedor. Uma das características do empreendedor, e até para falar dessas características, eu vou falar um pouco do porquê, de onde vieram essas características. Ao longo de um período, um pesquisador, ele buscou, e alguns pesquisadores, na verdade, não foi só um, identificar quais são os comportamentos daqueles empreendedores que iniciaram um negócio do zero e atingiram um resultado. Ou seja, aqueles que atingiram um resultado positivo, o que eles tiveram, que aqueles que de fato não atingiram um resultado positivo, não tiveram. E eles conseguiram listar aí 10 características desse comportamento empreendedor que de fato existiam nessas pessoas de sucesso. Um destes comportamentos, praticamente quase todos têm algum vínculo e você pode fazer uma correlação com a ansiedade. Tem um comportamento muito interessante chamado proatividade. Ele é um comportamento empreendedor, é necessário, e a proatividade, a ansiedade, ela pode atuar ali como uma vilã na proatividade ou ser uma aliada muito poderosa. Porque o que é a proatividade? É o ato de você se anteceder, ou seja, é o ato de você ter uma atitude pensando antes do que o fato ocorra, porém não no sentido de você se preocupar excessivamente com aquilo, mas que de fato você se prepare para aquele acontecimento, para aquele fato, ou mesmo que você tome uma atitude antes daquele fato. Então veja, olha como a linha ela é tênue, Ao mesmo tempo que nós falamos que o empreendedor ele tem proatividade, ele também pode levar para o excesso, nós podemos chamar, talvez já exploda numa ansiedade, que pode inclusive travar, ou inclusive ele pode começar de fato, tomar atitudes que não são válidas, porque algumas atitudes ele tem que ser proativo, mas ele tem que deixar no tempo certo para que elas ocorram. Então, quando você olha comportamentos empreendedores, você percebe ali a ansiedade como um fator próximo, um fator que às vezes tem uma correlação muito próxima. Exatamente. E você aí, se considera uma pessoa proativa? Se você acredita que a proatividade é algo que te ajuda, que você usa no seu dia a dia, escreve aí nos comentários, eu sou uma pessoa proativa. E se você acredita que usa a proatividade em excesso, isso te causa ansiedade, escreve aí nos comentários também. Porque a proatividade, como o Samuel falou, é algo importantíssimo para o empreendedor. O empreendedor que fica esperando a atitude dos outros e ele não toma a atitude de agir, muitas vezes ele fica para trás.
ou ele também perde oportunidades, porque o empreendedor nem sempre ele vai ter todas as pessoas a favor daquilo que ele está empreendendo. Às vezes ele tem uma visão, ele tem uma mente visionária a respeito de um determinado projeto que ele tem em mente, né, Samuel? A gente sabe muito bem disso. Você, inclusive, tem vários projetos aí, e muitas vezes são projetos que o outro não enxerga o que você vê. Então essa proatividade faz total sentido. Com certeza, até porque o contrário, né? Não digo o contrário, mas o oposto é a reatividade. E uma pessoa que se torna reativa, aquela que vai reagindo aos acontecimentos da vida ou de uma empresa, ela tende a ter fracasso no seu empreendimento, no seu projeto. Exatamente. E é muito importante expandir, viu, esse conceito de comportamento empreendedor, não só para aquelas pessoas que muitas vezes se fala, né? Empreendedor é aquele que vai abrir uma empresa. Na verdade, a gente tem hoje vários tipos de empreendedores. Tem hoje uma figura muito bacana que é o intraempreendedor, que é uma figura que é o empreendedor dentro da empresa. Ele é um colaborador, então não necessariamente a empresa precisa ser sua. Tem um empreendedor social, que é aquele que tem um projeto na comunidade, aquele que trabalha com um projeto aí para o bem social, tem um empreendedor religioso, enfim. Então, na verdade, ser empreendedor é muito legal, porque não necessariamente ele precisa ser um empresário, ou seja, ter uma empresa. Empreendedor é um conjunto de comportamentos, não necessariamente é abrir uma empresa, ter um CNPJ. Porque tem gente que fala, eu vou lá, abro um CNPJ e eu viro empreendedor. Não, você vira um empresário, né? Agora, empreendedor é um conjunto de comportamentos. E esse conjunto de comportamentos, obviamente, é o que torna, e não só conhecer esse conjunto de comportamentos, como tudo, ele vai de um trabalho de você desenvolver essas habilidades, essas competências ao longo do tempo. Exatamente. Inclusive, você falando a respeito disso, eu me lembrei que eu estudei no curso de formação de recursos humanos, que eu estava falando para vocês, que eu estou fazendo ainda, inclusive, e uma das matérias falou sobre o intraempreendedor. E aí falou lá a respeito de eu não lembro o nome do rapaz, que ele trabalhava no post-it. E ele era o empreendedor, ele deu a ideia. E aí hoje o post-it está aí super na moda, as pessoas usam. Então, gente, isso que o Samuel trouxe é fantástico. Não necessariamente você empreender significa que você é um empresário, que você precisa abrir o CNPJ. Muitas vezes você está lá e você é o braço direito do seu chefe. Você é o braço direito, você faz a gestão junto, porque existe diferença de gestor e de líder, né, Sim, Samuel? Então, você consegue empreender de diversas formas. Essa informação aí é fantástica. E falando a respeito disso, Samuel, a pessoa que empreende, ela passa por altos e baixos. Sim. Porque a resiliência, ela faz parte. Como que você acredita que a ansiedade, como que a pessoa consegue controlar essa ansiedade e desenvolver uma saúde mental com esses altos e baixos e conseguir manter a resiliência? Porque a resiliência, ela é importante. Você pensar, se você quiser, inclusive, contar alguma história sobre talvez que eu sei que você já passou por vários desses altos e baixos e que trouxe para você uma resiliência. E pensando também, né, nós estávamos falando aqui de comportamento empreendedor. Então, vou ter proatividade, eu vou ter planejamento, ok. São comportamentos que você vai desenvolver, você vai buscar esses comportamentos empreendedores e vai desenvolvê-los aí para de fato iniciar o seu projeto, mesmo que vai atuar numa empresa já existente. Mas desenvolver comportamento é muito importante, que você tem que andar junto com um equilíbrio. Esse equilíbrio das emoções é muito importante. Não tem como uma pessoa desenvolver proatividade ou ela trabalhar a proatividade sem alguns outros aspectos, como disciplina, controle das emoções, resiliência e todos esses aspectos. Então, o roteiro ele é assim, né? Ele é uma pessoa que está digamos assim, uma pessoa que está que tem, né, um grau de ansiedade fora do controle, uma pessoa que muito se preocupa demais ou que apresenta
quadro depressivo, ela vai ter muita dificuldade de desenvolver os seus aspectos empreendedores. Eu mesmo já tive dificuldades muitas vezes e a gente acaba não conseguindo aproveitar oportunidades devido à ansiedade. Já tive oportunidades mesmo que apareceram para mim de projetos muito bons, onde eu até me engajei em projeto, mas devido muitas vezes a uma ansiedade, devido muitas vezes a outros aspectos, eu não conseguia aproveitar aquele projeto. Então, até para você detectar uma oportunidade, se você não tiver um controle das emoções, se você não tiver com ansiedade dentro de um controle, vamos dizer assim, dentro de um grau onde você consiga viver a sua vida de uma forma a conseguir se desenvolver também, né, com a ansiedade ali, você não vai conseguir aproveitar essas oportunidades que vão aparecer. Eu também não aproveitei. E é interessante que depois que ela passa, você fala, nossa, tive aquela oportunidade, talvez eu não estava emocionalmente bem. Acho que é muito comum as pessoas falarem isso, né? Ah, eu tive... E é mais interessante ainda porque quando se fala de empresa, hoje um dos aspectos principais de análise para uma promoção é o controle emocional. Então, às vezes tem aquela pessoa assim, sabe? Isso é muito comum nas empresas que eu trabalho. A pessoa é ótima. Ela faz tudo, ela sabe tudo da empresa, mas ela não tem controle emocional. Então, o líder que está ali, muitas vezes, ele olha para aquela pessoa e fala assim, nossa, ela não vai legal, não vou pôr ela nesse cargo, porque esse cargo, talvez ela vai, em algum momento, ela não vai conseguir lidar com as emoções inerentes a eles, né? Que é um cargo que talvez te coloque pressão, que é um cargo talvez que te traga a necessidade de ser proativo todo o tempo. Então é muito importante que as pessoas se concentraram muito na capacidade técnica, né? Então, vou lá, faço faculdade, aprendo isso, aprendo aquilo, mas acabam não tendo oportunidades, às vezes, no trabalho, na área de empreender, devido ao excesso de ansiedade. Exatamente, e você falou um ponto também muito importante, porque quantas pessoas entram na empresa pelo currículo, o excelente currículo que ela tem, e saem algum tempo porque ela não tem o quê? Que é a inteligência emocional. Para você, Samuel, como que você falou que passou por ansiedade, já perdeu oportunidades por conta da ansiedade, sim, e perceber depois que é porque você não estava bem emocionalmente. Sim, com certeza. O que te ajudou a conseguir ter esse controle emocional? Perfeito. Vou até te trazer um número que tem uma pesquisa na Forbes que trouxe que 95% das pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas por falta de inteligência emocional. Então, esse é um número grande, podem pesquisar, vocês vão encontrar. Forbes lançou uma pesquisa recentemente, tanto que colocou a inteligência emocional como sendo uma das habilidades aí uma das soft skills, que agora usa-se muito esse termo, né? essas habilidades para lidar com pessoas, como sendo uma das mais importantes. Hoje já estão até chamando de human skills, ou seja, habilidades humanas. Uma pessoa que não sabe lidar com um ser humano não consegue lidar com nada. E saber lidar com o ser humano é saber lidar primeiro com você mesmo. Né? Então, exatamente. É muito importante. E o primeiro passo, Karen, ou um dos passos, acho que não tem o primeiro, tem vários, né? É um passo, eu acredito que o mais importante para se trabalhar a ansiedade é o autoconhecimento. Então, não tem como nós falarmos aqui agora, vamos ter um método. Não tem um método. Porque como cada pessoa é cada caminho para trabalhar é um. Você tem, assim, formas, claro, você tem formas, né? Você tem várias formas, técnicas, psicologia, psicanálise, terapia, enfim, tem várias técnicas que podem te auxiliar. Mas, de fato, é muito importante trabalhar o autoconhecimento. Se você não se conhece, fica muito difícil você identificar até o que é ansiedade, porque existe também uma normalização da ansiedade, né? Então, existe uma ideia que, assim, eu sou ansioso, é normal, né? E isso também muitas vezes afeta. Então, entender esse grau pessoal de ansiedade dentro da sua atividade, dentro da sua vida, e trabalhar ele, eu acho que esse é um dos grandes desafios de todos nós hoje. Exatamente. E, gente, não tem uma pessoa que eu não traga aqui que fale o quanto é importante o autoconhecimento na vida dela. Eu sempre uso essa frase, eu vou repetir, Samuel, e você me fala se você concorda com ela ou não. Pessoas de sucesso investem em autoconhecimento. Não investem apenas em coisas. Não que
que não tem nada de errado você investir em bens materiais. Mas se você quer ter sucesso na sua vida, sendo um empreendedor, um empresário ou em qualquer área da sua vida, invista em autoconhecimento. Faz sentido para você, Simão? Faz tanto sentido isso que você falou, Karen, que tem esses dias eu vi alguns palestrantes motivacionais e, na verdade, a gente vai lendo muita coisa, vê muita coisa, né? Mas tem algo que me chamou a atenção, que você quer ter um salário maior. Todos nós queremos ter um salário maior, né? E o problema é que nós entendemos qual é o caminho para ter um salário maior, né? Qual é o caminho para eu ganhar mais ou ter mais bens materiais? Que muitas vezes é isso, quero ter mais bens materiais, quero ter mais, quero fazer aquela viagem, quero ter... E isso muitas vezes a gente fica nessa jornada, né, de como fazer. E um dos pontos interessantes é o investimento em você mesmo. Então, se você quer aumentar o seu salário, você tem que se tornar alguém que seja elegível àquele salário. Então, o passo se você hoje ganha um salário que você ganha, é porque você está elegível para aquele salário a partir do seu desenvolvimento. Então, se você buscar se desenvolver, você se torna uma pessoa. E aí nós temos um conceito muito legal que é o de valor e de preço. Então, qual é o seu preço? É o que você recebe de salário, mas qual é o seu valor? Então, entender o seu valor também é um aspecto de autoconhecimento, porque a partir dali que você entende o seu valor, você começa a investir em você começa a se tornar uma pessoa elegível a um salário, porque o salário é isso, é o quanto que uma empresa entende que você vale para ela e você traz automaticamente lucros para ela. Então, você se tornar essa pessoa automaticamente vai através do autoconhecimento e desenvolvimento, né? Acho que são dois fatores que caminham juntos, porque muitas vezes, né, você se desenvolver, você também pode se autoconhecer a partir dali. Exatamente. Você falando isso agora, eu me lembrei do Mente Milionária. E ele fala dessa questão de preço e valor. Que muitas vezes a pessoa com medo de empreender, ele aceita receber o preço pelo trabalho dele. Ele até menciona no livro, eu acho muito interessante, que ele chama uma pessoa, faz uma entrevista com a pessoa para contratar o trabalho dela, e aí ela fala, o meu preço é tanto. Aí ele diz, tá, se o seu preço é tanto, você me garante que você vai me trazer tanto de retorno? E ela fala, isso eu não posso garantir. Ele fala, então, como você falou, ela é elegível para receber o valor o preço que ela colocou ali? Então, isso é incrível. E entender isso daí é essencial. Por isso que, muitas vezes, quando uma pessoa abre a própria empresa, ela começa a entender isso mais claramente. Então, é muito comum você abre uma empresa e as pessoas elas tendem a fazer uma correlação errada sobre trabalho, esforço e recompensa financeira. São coisas bem diferentes. É muito comum, tá? Eu converso com várias pessoas, empreendedores, que trabalham o ano inteiro, no final a empresa não dá lucro. E tem pessoas que têm uma outra mentalidade. Eu trabalhei na empresa o ano inteiro. No final do ano, eu quero um salário maior. Mas a empresa não cresceu, não deu lucro. Então é muito comum as pessoas, não, mas eu trabalhei o ano inteiro aqui, eu me esforcei, mas não deu lucro. Então, não necessariamente você trabalhar e se esforçar gera resultados financeiros. Isso é muito comum assim, em muitos mercados. E traz e aí que vai trazendo cada vez também essa ansiedade, e aí que entra o autoconhecimento, você entender esses gatilhos desse movimento. Por quê? Não necessariamente, né, você vai conseguir, eu vou conseguir ter um salário maior trabalhando mais. Não tem essa correlação. Muitas vezes o salário maior ele vem, né, de você investir em você começar a trabalhar em você para que você enxergue oportunidades, como nós estávamos falando, e através de um comportamento que você vai mudando, ou seja, você vai adquirindo um novo comportamento, você vai adicionando coisas, você vai conseguir perceber, e até se aquele lugar não te reconhecer, você vai falar, não, então acho que esse lugar não é o lugar certo. E na verdade as pessoas fazem diferente, elas falam, não, eu vou mudar o lugar antes de mudar a pessoa. O lugar é o último que você muda. Então o primeiro passo, mude você, analise, trabalhe aí nas suas competências, nas suas
responsabilidades, compreenda como você funciona, como você vem funcionando, para que de fato você consiga executar aí sim fazer, quando você chegar nesse último passo, que é o lugar, você ter uma compreensão melhor do seu valor. Porque eu vou ser bem honesto, porque se você chega, eu vou mudar o lugar, eu vou mudar a casa, vou mudar de casa, vou mudar disso, vou mudar aquilo. Mudança física ela é a última. Eu acho que até ela é talvez o menor percentual aí da mudança real. Exatamente. Você falando, me lembrei também de uma história de um aluno meu, inclusive, e ele falou assim para mim, Karine, reclamando, né? As pessoas vêm sempre, quando a pessoa ela ou vem ou segue um método que eu desenvolvo, ou a pessoa vem fazer algum tipo de terapia, eu já pergunto para a pessoa, qual é o seu objetivo? Ou no método ou na terapia? É eliminar a ansiedade? É não tomar remédio? Qual é o seu objetivo? E um dos objetivos que esse rapaz me falou foi, eu quero mudar de emprego. E aí eu fui exatamente no que você disse, tá? Vamos entender então por qual motivo você quer fazer a mudança de emprego. E aí quando a pessoa começa a falar, você percebe que a questão está em aonde? Nela. Porque, mas eu não sou valorizado, tá? O que você faz para receber esse valor que você acredita ter? Não, recebo, meu salário é menor daquilo que eu acredito. E o que você está fazendo para que isso melhore? E aí eu sempre trago a questão da autorresponsabilidade, viu, Samuel? Porque é muito fácil você olhar e colocar a culpa no externo. O que você está contribuindo para você receber, de acordo com você ser elegível para o salário que você espera? Faz sentido para você? Faz total, né, cara? Porque quando você olha isso, né, isso é muito comum, né, esse tipo de lamento, ele é muito comum a gente pode considerar aí, né, o ser humano ele passa por uma espécie de uma jornada como se fosse, não vou chamar de jornada do herói, mas a gente fala, vamos chamar de jornada de um protagonismo da própria vida. Então ele acorda de manhã, ele vai trabalhar, pega trânsito, o trabalho é complexo, ele se esforça, ele dá o seu melhor, ele tem, né, vários papéis, eu falo de protagonismo porque ele tem vários papéis que ele representa na vida, é pai, é mãe, é esposa, é marido, é um profissional, muitas vezes tem o segundo turno de trabalho, e essa rotina ela é hoje ela é cada vez mais desafiadora. E a partir daí também você é sobrecarregado com várias informações, e é muito natural você começar a vincular toda essa rotina a alguns pensamentos que vão te levando para esse lugar, né? Não vou dizer que são pensamentos negativos automáticos, mas são pensamentos que eu chamo de pensamentos egóicos automáticos. Então você vai trabalhando o seu ego e você vai, eu mereço isso, eu mereço mais, eu mereço aquilo, eu mereço aquilo. E você vai o quê? Buscando válvulas de escape. Mas eu não busco. Então você busca, tem gente que fala, eu mereço tomar sorvete hoje porque foi no trabalho. Eu mereço isso, eu mereço aquilo. Na verdade, esse eu mereço, ele está vindo também de um aspecto negativo, onde você está falando assim, não está bom a minha vida, não está bom a minha rotina, eu mereço isso, eu mereço isso, eu mereço. Quando muitas vezes esse eu mereço, ele vem sobrecarregado de eu quero fugir daqui. Então, o profissional, né, e a gente falando aqui do empreendedor, é muito comum ele ter esse pensamento, né? Ele fala assim, mas eu estou trabalhando e empreender isso, você não tem horário, né? Porque o colaborador muitas vezes bate o cartão ali 5 da tarde, sexta-feira, sextou. O empreendedor, não, ele não tem cartão, né? Muitas vezes ele vai de sexta a noite toda, sábado, domingo, segunda ele já tem que... Então você pega aí um dono de uma padaria, por exemplo, de domingo a domingo, muitas vezes das 5 da manhã às 10 da noite, né? Então, claro, tem seus benefícios com certeza, mas é um processo que você tem que estar sempre se observando, para que você observe os seus pensamentos ao longo do dia. Isso. Porque quando você observa esses pensamentos ao longo do dia, quando você tem clareza da sua meta, quando você tem que ter clareza do que você está fazendo, eu acredito que você vai justificando esses pensamentos para que não chegue no final do dia, você não chega ali meio que achando que agora eu mereço
gastar todo o meu dinheiro, agora eu mereço, mereço sair da dieta e comer tudo. Então, assim, esse eu mereço, muitas vezes ele vem carregado. Então, na verdade, você merece a vida que você tem. Acho que essa é a base, né? E quem constrói a sua vida é você. Exatamente. Sempre eu foco nessa questão da autorresponsabilidade. A pessoa olhar para ela e perceber o que ela está fazendo para ter os resultados que ela tem. Porque, gente, se você está aí, tendo os resultados e você não está satisfeito com os resultados, se pergunte qual é a estratégia que eu estou adotando para ter esses resultados. Se você está com um resultado, mude a estratégia, se você quer ter resultados diferentes. Quer ter resultados diferentes, adote estratégias diferentes. Porque se você, como diz Albert Einstein, insanidade é você fazer as mesmas coisas procurando resultado diferente. Não vai acontecer. Então é importante você olhar para dentro, tomar consciência dos seus padrões de comportamento, como perfeitamente você falou, Samuel, né? O empreendedor ele tem um conjunto de comportamentos que torna ele um empreendedor. Você perceber se você tem esses comportamentos que te fazem chegar no resultado que você tanto deseja. Sentimentos, eles virão, tanto bons quanto ruins. Eu vou até usar a sigla do Marcos, que é inclusive o meu coach, Marcos Stephanie. Ele fala assim, existe o IPVP, o que é? Isso também vai passar. Então, vai vir momentos bons na sua vida, isso também vai passar. E vai vir sentimentos negativos, isso também vai passar. Como você está disposto aí a lidar com esses momentos? E aí, Samuel, eu te pergunto, como que uma pessoa que é empreendedora pode lidar com o medo do fracasso? Porque é muito comum um empreendedor ele lidar com os altos e baixos, como a gente falou, e ter esse medo de fracassar, de errar. No seu ponto de vista, como que a pessoa pode lidar com isso? Você falou umas coisas muito importantes aí, medo de errar. Você até é uma coisa, né, medo de errar do fracasso. Medo de errar do fracasso não é do empreendedor muito forte, mas é de todos nós, né? Qual é o tamanho do medo do fracasso? A gente nasce, né? A gente nasce e a gente é criado para não fracassar. A gente muitas vezes não é criado para vencer. Então você vai para a escola, você não pode tirar nota vermelha. Não é você tem que tirar nota boa, né? Nota azul, você não pode tirar nota vermelha. Então o medo do fracasso começa a nos perseguir, né? E tem aquela comparação do pai, da mãe com a criança, enfim, o medo do fracasso, o medo. E aí essa pessoa, ela chega na fase adulta, vou empreender. O primeiro passo que essa pessoa tem é o medo do fracasso. E aí você começa, e aí tem uma coisa bacana do empreendedor, que você vai ver a jornada de empreendedores de sucesso. Você pega lá grandes empreendedores, tá? A gente pode citar vários, mas tem um que eu gosto bastante, né? Tem muitas histórias, mas uma interessante, o do Toshiro Honda, que é fundador da concessionária Honda. Ele montou a Honda ali pós Segunda Guerra Mundial, usando, né, ele montou ali a primeira motocicleta, escreveu mais de 1000 cartas, né, para que de fato alguém em algum momento chegasse até ele. Então quando você começa a ver essas histórias de empreendedores, é fantástica. Eu assisto várias, né, e grandes empreendedores mesmo, eles fracassam muito. E assim, sendo bem honesto, se você quer se tornar empreendedor, já se prepara de como você vê o fracasso. E aí entra o autoconhecimento. É muito importante o empreendedor ele começa a entender que as coisas também são externas a ele. Quando você monta uma empresa, é uma empresa. Quando você tem um fracasso, você tem um fracasso. Acontece o fracasso. Não é que eu fracassei. Então o empreendedor ele começa a entender que existe ele começa a dividir. Tem o eu, mas tem a empresa e tem a experiência. Essa experiência, ela pode ser uma experiência, ela pode fracassar, mas ela não deixa de ser uma experiência e isso não afeta quem ele é.
E isso também pode ser que não afete a empresa. Então, a ideia que ele tem, ele pode continuar com a ideia. Então, entendam, o empreendedor, ele também começa a olhar as coisas um pouco fora dele, porque, como a Karine sabiamente colocou, as coisas passam. E passam por quê? Porque elas não é você é um fracasso. Porque é isso que acontece. Eu sou um fracasso. Não, peraí. A sua ideia fracassou. É diferente de você é um fracasso. Então existe ali muitas vezes a empresa, existe a sua ideia, existe o fracasso, existe o sucesso, existe você. Então você começa a colocar como se fosse uma situação externa a isso tudo, para que você entenda que não necessariamente você fracassou. O fracasso ele aconteceu. Porque o fracasso no empreendedor, ele muitas vezes está numa empresa, abrindo uma empresa, iniciar um negócio, não depende exclusivamente daquilo que a gente pode controlar, depende daquilo que a gente também não pode controlar. E o que você pode controlar dentro de uma empresa? Você. A forma como você reage ao que acontece. Então, isso aqui eu vejo como um dos pontos mais importantes desses empreendedores. É naquele momento que olha-se e a sociedade olha, a família dele olha, todo mundo olha, ele fracassou. Na verdade, ele não fracassou, porque ele tem certeza do negócio, ele tem certeza de quem ele é, ele tem certeza da ideia. Na verdade, esse processo foi uma etapa para que ele alcance de fato o sucesso. E é muito legal, porque também quando ele alcança o sucesso, ele não fica, não alcancei o sucesso. Não, ele só entende assim, é mais uma etapa. Exatamente. É mais uma etapa. Que também depois pode ser um fracasso. Só para não me delongar, mas tem uma história bem legal do Thomas Edison, que uma vez a fábrica dele pegou fogo. E ele chegou lá na fábrica, viu a fábrica pegando fogo e todo mundo fala, nossa. E ele começou a falar assim, que bom, vou ter mais uma oportunidade de fazer melhor agora. Tem algumas coisas que eu não gostava dessa fábrica. Então todo mundo, nossa, mas está pegando fogo, vai perder tudo. Não, é mais uma oportunidade para eu melhorar. Então, mas isso não é uma positividade tóxica. Isso é a certeza que aquele momento vai passar, né? que é só um momento. Exatamente. Eu já citei aqui também algumas lives, eu vou citar de novo o Gurdjieff, que é um filósofo, e ele fala belamente. Ele diz lá que pessoas que estão dormindo, elas encaram tudo na vida como bênção ou maldição. Pessoas que estão acordadas encaram tudo como uma oportunidade. E não é que você vai ver oportunidade, aconteceu algo ruim, eu vou ficar feliz. Não é isso. É você entender, ter um olhar diferenciado para aquilo e criar oportunidades. Olha quantas vezes o Thomas Edison, a gente vê a história dele, o Thomas Edison disse o quê? Que ele não errou 1000 vezes, mas ele aprendeu 1000 maneiras de fazer, de saber de como não se faz a lâmpada. A lâmpada, né? Maneiras de não fazer. De não fazer. Eu achei interessantíssimo o ponto de vista, a maneira de olhar. E o empreendedor tem exatamente isso que você disse, né, Samuel? E não é uma positividade sem inteligência. Né? Porque as pessoas, mas será que não é uma coisa assim que ele está rindo sobre o corpo caído? Não. É um olhar, na verdade, de que aquilo não faz parte dele necessariamente. São situações diferentes. Né? Tem uma história bem bacana que eu acho que completa, né, uma metáfora, que muitas vezes a gente acaba levando essas metáforas para a vida. Né? Uma vez um sábio com seu discípulo chegaram numa casinha muito pobre, uma casinha assim bem pobrezinha. Nessa casinha morava uma família com 5 pessoas, um pai, uma mãe, seus 3 filhos, e o sábio bateu a porta dessa casa e saiu ali dessas pessoas e falou, olha, nós somos pessoas muito pobres, nós vivemos aqui com essa casa, mas nós temos aqui a nossa vaquinha, né? A nossa vaca que dá leite, e essa vaca, ela que nos sustenta, né? Então, assim, se não fosse essa vaca, a gente não sabia o que ia fazer. E, enfim, o sábio se despediu ali, e ele foi lá, pegou a vaca e jogou para o penhasco. E o discípulo, naquele momento, olhou para ele e falou, mestre, mas porque eles só tinham uma vaca, você jogou a vaca, e agora, como é que eles vão sobreviver? Ele falou, tudo bem, vamos... Daqui nós vamos voltar por esse caminho, daqui 1 ano você vai ver. Espere e confie. Pois bem, aí eles voltando, depois de 1 ano, passando por aquele mesmo caminho, passaram naquela casa, mas já não era uma casinha velha, era uma casa gigante, com vários quartos, com jardim, piscina, carro, uma coisa... E eles falaram, nossa, mas que aconteceu, né? Eles foram lá bater, né? Na hora que bateram, o rapaz abriu e falou, eu estive aqui há 1 ano, eu lembro de você, então, você não sabe o que aconteceu com a gente,
A gente tinha uma vaca e a gente sobrevivia com o leite daquela vaca, era uma coisa incrível. Só que teve um dia que a nossa vaca, infelizmente, caiu do penhasco. E ali a gente falou, bom, não temos mais a vaca. Então a gente vai ter que agora pensar em outras formas de nos sustentarmos. A partir dali eu descobri que eu tenho uma determinada habilidade, meu filho tem outra, outros têm outra. A gente começou a fazer coisas diferentes, né? Começamos a ganhar dinheiro e olha só, agora a gente tem uma empresa, a gente, né, deu certo, abrimos uma empresa e estamos super bem. Então é a metáfora da vaquinha, né? Então, e isso é muito interessante, porque todos nós temos muitas vezes uma vaquinha ali, e essa vaquinha nos dá leite, a gente acha que aquela vaca, a gente tem uma segurança daquilo, se eu perder essa vaca eu morro de fome. E muitas vezes, às vezes a gente está se acomodando aquilo, a esse fio de segurança, né? Tem uma passagem, um filme também muito legal que ele fala, né, que o homem, ele se agarra, ele abaixa, pega o mar na mão, só que a água ela se esvai pelos dedos. Então muitas vezes o homem vive para aquele punhado de água que tem na mão, mas na verdade ele tem um mar na frente dele. Então às vezes tem que tomar cuidado, porque às vezes você está, a sua situação, a sua forma de ver a situação é que está limitando você de ver o mar, e você está vivendo com aquela pequena quantidade de água que você tem na sua mão. Exatamente, incrível. E essa história da vaca eu acho sensacional. É incrível. Se você aí é empreendedor, já coloca aí nos comentários. Você já experimentou empurrar sua vaquinha? E se você ainda não empurrou sua vaquinha, empurre. Porque muitas vezes você está apegado à vaquinha lá que está te dando leite, como o Samuel falou, belamente. Está olhando lá para aquele pouquinho de água que está na sua mão, sendo que tem um mar à sua frente. E, gente, como também o Samuel disse em relação ao fracasso, fracassar é comum. Se você é empreendedor, todas as histórias até hoje que eu li, qualquer biografia de pessoas de grande sucesso, elas em algum momento tiveram algum fracasso. Não só um, vários. Vários. E algo também importantíssimo que o Samuel falou, e eu quero reforçar em relação a você dizer para você se programar dizendo eu fracassei. Não, você passou por uma situação que não deu certo, ocorreu um fracasso. Porque quando você traz isso para você, você está trazendo para nível de identidade, falando que você é assim. E não, você passou por um momento assim, isso vai passar, isso não faz parte da sua identidade. Não faz parte de quem você é, mas sim da sua história. Aquilo que te ajudou, que muitas vezes foi uma pedra, e você pode pegar e transformar em um degrau e subir. Faz sentido, Samuel? Sim, com certeza. E é muito comum, né? Essas situações, inclusive, a da vaquinha nos dá ansiedade. Então você está lá, vivendo com aquele pouco, se satisfazendo com aquele pouco, e além disso você ainda tem medo de perder aquele pouco, automaticamente você tem uma ansiedade de perder. Exatamente. E o pior, né? Você nem gosta do leite. Você tá ali, mas o seu medo de perder aquele pouco de leite te gera uma ansiedade, porque você fica, nossa, mudou o presidente, mudou a economia, mudou isso, aconteceu aquilo. Você é bombardeado com informações, então você fica ali ansioso. E isso tudo vai gerando, e aí você começa a entrar nesse ciclo que nós falamos de ansiedade, porque você também não se sente, você nem pensa, não passa pela cabeça, né, que você é capaz, e aí você fala, eu posso, mas o meu medo de fracassar, eu vou ficar aqui mesmo, o leite é ruim, é azedo às vezes, mas tá bom, é ferrado, mas tá bom, porque vai que eu saio do fracasso. Exatamente, é a pessoa se contentar às vezes com um pouco, né, com o mínimo. Um pouco, porque de fato ela entende, e aí talvez ele também está relacionado a esse nível de identidade, é o que eu mereço. Porque vem sempre o eu, né? A identidade vem sempre o eu, né? Eu fracassei, eu não sou capaz, eu mereço isso. E aí isso está lá, né? Pode ser também uma crença limitante que você me falou, né? Porque minha mãe foi assim, eu sou assim, porque o Brasil é assim, eu sou assim, porque no Brasil não dá para... Nossa, o que tem de frase pronta sobre isso, tem 1 milhão. Eu falo que a gente pode fazer um livro, catalogar, de livros de frases de eu não, ou que não, de livro de correlação negativa. Eu não empreendo porque no Brasil não dá para empreender. Eu não tenho sucesso por
causa porque o banco não empresta dinheiro, porque o imposto é muito alto. Eu não faço isso por causa disso. Então são várias desculpas que são encontradas nesse cenário para que de fato uma pessoa não saia dessa zona de conforto. Então, ela, na verdade, existe uma coleção de frases prontas, que além dessa pessoa ficar nesse ambiente, ele começa também a criar essas frases e repetir para ele mesmo todos os dias. Não, porque o fulano, ele abriu uma empresa e deu certo, mas tá qual? Tinha um pai que emprestou dinheiro, ele tinha não sei o quê. Eu não tenho, então eu não vou ser empreendedor. Eu tenho que me contentar com o meu emprego. Não, eu tenho que me contentar. Porque olha lá, o fulano, essas histórias aí que o pessoal está falando lá na live, não, os empreendedores lá eram todos ricos, o pessoal tinha dinheiro, o pessoal estava lá nos Estados Unidos, estava em outro país, que o Brasil não dá, não. E aí é muito comum criar essas lendas, vamos chamar assim, né? Eu acho que é pior que uma crença, uma lenda que a pessoa acaba trazendo para a vida dela e repetindo isso como um mantra negativo e de fato se torna uma verdade. Exatamente. E aí você finalizou belamente. De tanto você contar uma lenda para você mesmo, que a sua mente mente para você, aquilo acaba se tornando uma verdade absoluta para você. E aí isso acaba te fazendo continuar a ter os resultados que você tem. E continuar reclamando e reclamando. Porque você fica naquele ciclo vicioso do ratinho lá andando em círculos e não sai do lugar. Porque é um pensamento negativo que te gera uma emoção negativa, que vai te gerar um comportamento negativo e te traz o resultado que você está até hoje. Então, olhar para esse padrão, e isso só é possível através do autoconhecimento, vai te ajudar a mudar esse padrão. O fracasso ele vai acontecer, o medo ele vai vir, mas como você reage diante disso? O princípio 90-10. 10% vai acontecer inevitavelmente. E nesses 10% vai vir de tudo que você imaginar, até o que você não imaginar. Então eu não imaginava. Mas 90% é como você reage diante disso. Como que você lida com essas situações. E isso vai fazer a diferença entre você e milhares de pessoas que contam a mesma historinha negativa, as mesmas lendas, né, Samuel? E é tão interessante isso. Vou trazer uma técnica que é uma técnica que eu... É uma técnica, não é uma técnica, mas eu vou chamá-la de técnica da edição. Vocês sabem, né, que tem vários programas aí, reality shows. É muito comum que existe um processo de edição. Então, existe uma filmagem lá, no final é feita uma edição. E falam que o editor é uma das pessoas mais poderosas. Por quê? Porque falam que ele pode tanto colocar uma pessoa lá em cima. Por quê? Ele pega o dia inteiro de filmagem de uma pessoa dentro de um reality show e ele pode colocar partes daquela pessoa, de fato, onde ela está sendo positiva, onde ela está com um comportamento, de fato, com um olhar proativo, um olhar resiliente para a vida. Ou o editor ele pode pegar só as partes que de fato a pessoa não é legal. Teve até esses dias eu vi um rapaz comentando isso, falou, nossa, eu participei de um reality show e até me falaram, confia na edição. E aí ele começou a perceber que aí, a hora que editou, saiu, ele falou, nossa, e ele falou, mas eu sou essa pessoa, mas claro, tem um monte de comportamentos negativos ali que não tá, mas eu também sou essa pessoa, eu tenho aqueles comportamentos, e por que eu não posso só ser esses? Então eu falo, seja o editor da sua própria vida, né? Analise o seu comportamento. Você tem esses comportamentos já muitas vezes em você no dia, mas tem aqueles que muitas vezes vêm junto. Então faça uma edição da sua vida, do seu dia, da sua história. Seja o editor, foque naqueles comportamentos que a partir da edição, dessa filmagem que você vai fazer mentalmente da sua vida, você possa reproduzir aqueles que você fala. Esta é a pessoa que eu quero me tornar. É uma pessoa que tenha valor, que realmente vale aquele salário que eu quero me tornar. Quando você começa essa autorreflexão diária, ela pode ser feita à noite, né, no momento de meditação, pode ser feita escrevendo, ela vai te trazer aí um olhar muito profundo sobre você mesmo. Exatamente. E aí, falando disso, Samuel, tem aqui duas perguntas, dois comentários de duas pessoas que estão nos assistindo. Gente, se vocês quiserem trazer perguntas aí, pode trazer perguntas. Eu e Samuel estamos aqui dispostos a responder vocês, a tirar as dúvidas aí que vocês tiverem.
A primeira pergunta, Samuel, é da Melissa. Ela escreveu assim, ela disse assim: cada um tem o que merece? Ou eu tenho como mudar a minha realidade? Ou eu tenho como mudar a minha realidade? Por favor, explique, porque eu fiquei pensativa e ansiosa. Melissa, boa noite. Primeiro, muito obrigado por estar conectada, nos assistindo, dedicando aí o seu tempo a nós, né? Também já o seu autodesenvolvimento, até porque todo o trabalho feito aqui pela Karine, por toda a equipe, é um trabalho sim de autoconhecimento. Então, se você falar, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, conecte-se no canal, porque aí tem muito conteúdo de autoconhecimento. Cada um tem o que merece. Essa é uma frase forte, né? Essa é uma frase que nos faz refletir. E o que é merecer? Eu acho que a gente é bom essas frases, sabe? Ir desconstruindo elas, porque são frases que trazem muita merecimento. Merecimento, ele vem a partir do momento que ele está muitas vezes ligado, né? A forma como você liga. Teve uma vez uma pessoa que eu achei muito interessante, falou assim: eu só vejo o dinheiro como merecimento de muito trabalho. E talvez você esteja limitando. E aquela pessoa que coloca o dinheiro dela no investimento, aquele dinheiro, ele não é merecedor dele? Só o dinheiro que vem de muito trabalho? Ah, claro, eu sou merecedor. Claro, de forma lícita. Hoje tem muitas pessoas que vivem de investimento, de renda, pessoas que trabalharam. Então, cada um tem o que merece. Tá? Então, eu acredito que aí é pensar, né? Qual é o caminho que você está fazendo para o merecimento? Exatamente. Eu acho que aí é um ponto bacana. Exatamente. E eu também falo bastante, viu, Samuel, em relação a essa frase, assim, você não tem apenas o que você merece, você tem o que você escolhe. Porque eu trago de novo para a questão da autorresponsabilidade. Se você está num determinado emprego, quem escolheu estar lá? Se você tem um determinado cônjuge, quem escolheu ter aquele cônjuge? Né? A gente só não escolhe a família que nasceu, você não escolhe seu pai e sua mãe, mas você tem o poder de escolher, de tomar decisões da sua vida, o que você vai fazer ou deixar de fazer. E aí vem o que realmente você falou do merecimento, né? Aonde está o seu merecimento? O que você faz para ter o que você acredita merecer? Faz sentido? Com certeza. Ela fala mudar a minha vida, né? Mudar a minha realidade. Mudar a minha realidade. E você consegue mudar a sua realidade. A partir do momento que você muda, quando você começa a mudar a forma como você vê o seu mundo particular, ele começa a mudar. Né? E a forma de ver, ela vai te trazer talvez até um mundo novo. Quando você vê o seu mundo com um novo olhar, você também pode criar um mundo novo. Eu não falo nem só que o seu mundo muda, o seu mundo ele talvez cresça novamente. Porque são ciclos, a vida é feita de ciclos. E esse ciclo, esse mundo muitas vezes ele vamos dizer assim, né? Esse sol ele se põe e nasce outro. Então, pense que sua vida é feita de ciclos. Muitas vezes uma coisa tem que morrer para outra nascer. Então, a pergunta é: qual a parte de você que tem que morrer, que acha que não merece, e qual a parte que tem que nascer em você, que é merecedora daquilo que você quer? Exatamente. E aí ainda complemento com o que você falou das edições de vídeo. Que imagina que a sua vida, as suas escolhas, é como esse editor de vídeo que o Samuel falou. Então, muitas vezes, o ser humano tende a se pegar no negativo e não o positivo. Então, olha essas edições, quando você gosta muito de alguém, você vai tirar fotos, aí você tira as 3, 4 fotos. Aí você vai escolher a melhor, não é? Ou aquela que você achou que ficou melhor. Que ficou mais, com um ângulo melhor e tal. Por qual motivo a gente não faz isso conosco, na nossa vida? De você escolher as suas qualidades, ao invés de focar nos defeitos, em algum momento da vida que foi ruim. O ser humano, muitas vezes, em 24 horas, quantos momentos você não vive? E o ser humano tem que se apegar, às vezes ele não lembra do que ele comeu ontem, mas ele se apega a perguntar 10 anos atrás, com uma
conhecimento que ele traz para a vida inteira. E é fantástico, ele coloca todas as emoções naquele acontecimento, todo o foco de atenção. É como se você, gente, pensa que o seu cérebro ele é o lugar mais valioso, muitas vezes. Eu não falo cérebro, mas é um dos lugares mais valiosos. Imagina que se você fosse um condomínio, o seu cérebro é a cobertura, né? Você não pode alugar a cobertura para um sentimento ruim. Tem que alugar essa cobertura para o melhor sentimento do seu corpo. A cobertura, em tese, num prédio, é o lugar mais, né, mais fino, é o que tem piscina. Então, cuidado para quem você está alugando aí esse lugar tão importante do seu corpo. Belamente, exatamente isso. E aqui também tem a pergunta do Josias. Deixa eu ver se é uma pergunta ou um comentário. Ele diz assim, ó: eu comecei a empreender agora nas redes sociais, mas eu vejo que tem pessoas muito mais capacitadas do que eu. Como lidar com essa ansiedade de que eu sou menor do que eles? Josias, eu acredito que o primeiro passo é ressignificar toda essa sua frase. Acho que todo esse seu comentário ele vem carregado de impotência, de incapacidade, de você não é capaz, de você não pode. Eu acredito que o primeiro passo para empreender em redes sociais hoje é fantástico. Redes sociais hoje, para quem quer empreender, é um caminho. Samuel, eu posso começar a empreender nas redes sociais? Posso. Posso começar a empreender com um celular, com um microfone ou com um fone, como que eu tenho em casa? Pode. Redes sociais te traz essa abertura, essa possibilidade. Então, o primeiro passo, empreender na rede social, não necessariamente você precisa você não precisa ter nada, você precisa ter muito mais vontade do que, de fato, ter grandes estruturas. Segundo, você tem que, quando o empreendedor, é muito importante que ele entenda, e aí entra uma conexão muito legal. Aquilo que você vai fazer tem que ser algo que está muito conectado com aquilo que você acredita na sua vida. Então, se você tem uma empresa ou você vai fazer algo na internet, seja se você vai vender um produto, seja se você vai vender um curso, um infoproduto, é muito importante que você entenda que isso tem que estar conectado com a sua vida, com o seu propósito de vida. Então, não é ter capacidade ou não. Isso tem que ser algo que se conecte a você. E a partir dali você entenda que não tem menor, maior. A internet não se faz de tamanho. A internet se faz de ação. E como tudo na vida se faz de ação e dedicação. Então, até um grande aí, empreendedor da internet, que é o Thiago Nigro, ele falou uma vez, olha, se você fizer tantos stories, tantas postagens durante 2 anos, você vai ter sucesso. Então ele falou, como Warren Buffett falou, se todo mundo, tudo que eu faço, Warren Buffett, um dos maiores investidores, tudo que eu faço é público. Vai perguntar, por que todo mundo não faz então? Porque precisa ter disciplina, porque vai ter que fazer a mesma coisa durante 10 anos. Então, entenda que não é uma questão de capacidade só, é uma questão de você se identificar totalmente com aquilo. Tem que ser a sua verdade, porque capaz você já é. Né? Como nós estamos falando aqui, para ser capaz basta você ter um celular e essa força de vontade. Então, talvez, quando você se olha menor, é uma forma de ver que talvez não seja realmente e não faça parte do seu propósito de vida, isso que você está fazendo. Então, o primeiro passo, encontre aquilo que você faz, aquilo que você faria sem ganhar um real. Comece a fazer, porque é muito importante. A partir daí, você não vai fazer, não faça para o público, faça para você. Exatamente. Inclusive, Josias, inclusive também, Samuel, um método que eu fiz para as pessoas fala justamente sobre isso, para você começar a entender o seu propósito de vida, o que move você de verdade. Como disse o Samuel, da vaquinha, às vezes você nem gosta da vaquinha, nem gosta do leite dela, que ela está te trazendo. Você tem capacidade de fazer algo muito maior. E aí, como o Samuel disse para você aí, Josias, não se trata só de capacidade, se trata é mais alto esse nível, né? Eu uso muitos níveis neurológicos, é uma pirâmide. Nessa pirâmide, primeiro vem lá o seu nível espiritual, que é o seu propósito. E aí depois vem o seu nível de afiliação e aí o nível de identidade. Quem é você? E o que você realmente procura em busca de você, do que é importante para você. Isso vai fazer total diferença, porque como que alguma pessoa chega na excelência? É a constância, é o treino.
qual foi o filósofo que falou, que usou uma frase falando sobre isso, sobre o treino. É a constância que te traz excelência. Então, nós somos seres de hábitos. Se você postar nas redes sociais aquilo que move o seu coração, você vai se conectar com as pessoas. Porque a pessoa vai sentir o que você acredita. E isso é o não verbal diz. Então, se você fala de algo que você acredita, isso vai conectar com alguém que vai acreditar em você. Então, mantenha a constância. Isso vai te ajudar a chegar onde você quer. E vai errar, viu? Vai gaguejar, vai dar uns BO aí, a gente passa por isso, não passa, não é? Veja, procure no YouTube, tem um grande, um dos maiores, né, do Brasil, o Whindersson Nunes. Coloca lá pra você ver o Whindersson Nunes no começo de carreira. Aí você vai ver o que é começar pequeno. De um lugar assim, totalmente sem estrutura. E hoje quem é, né? Um dos maiores aí youtubers, ele é cantor, ele é ator, agora ele é lutador de boxe. Então hoje ele acredita. Ele falou, eu vou ser um lutador de boxe. Ele é. Eu vou ser cantor. Ele cantou. Então, agora, o que ele quiser, ele faz. Né? Então você vê que o que o Whindersson ele desenvolveu? Essa capacidade de si mesmo. Quando o empreendedor ele encontra isso, e eu já vi casos, tá? Casos que o empreendedor ele consegue tudo, e depois ele perde tudo. Mas sabe o que ele não perde? Sabe o que ninguém tira de você? É o seu conhecimento, o seu autoconhecimento. E eu já vi empreendedores que conquistaram tudo, perderam tudo, e depois conquistaram ainda mais. Por quê? Porque a fórmula, a atitude, a ação, ele não perde. Exatamente, mas aí é como você falou, é o conjunto de comportamentos que ele tem que fazer ele chegar onde ele deseja. Sim, então, Josias, o primeiro passo é esse, mantenha a constância e perceba qual é o seu propósito de vida de verdade. Encontre esse propósito de vida. E aí a gente tem mais perguntas aqui, viu, Samuel? Tem uma pergunta da Solange, ela diz assim, ó, eu sou uma empreendedora de lingerie, mas eu tenho 63 anos. Acho que a internet não é para mim. Só de pensar, eu fico com o coração acelerado, fico ansiosa. Acha que ainda posso ir para a internet? Me acho velha para isso. Solange, excelente saber que tem uma pessoa como você assistindo a live agora e fazendo uma pergunta como essa. Por quê? É muito comum, Solange, pessoas, né, e aí nós podemos falar aí se fala muito, né, em pessoas nascidas no tipo X, no tipo Y, enfim. Eu gosto de falar que pessoas que nasceram aí antes desse advento da internet, pessoas que pegaram esse advento já numa idade mais avançada. E muitas vezes olham a internet como algo muito distante a elas. E é comum, né? Muitas vezes a gente olha para isso, fica ansioso, acha que isso não é para nós, acha que não, isso aí não faz parte da minha vida, e ou sou muito velho para isso. Então acho que o primeiro passo é entender que a internet não tem verificador de idade, tá? Então ela não vai saber se você tem 10 anos, como também, né, você deve ter algum parente aí bem pequenininho, né? Só a gente vê a criancinha ali com 2, 3 aninhos, às vezes já está fazendo movimento aqui no celular, que é comum, você vê que não tem idade, a internet não está sabendo ali que aquela pessoa tem 2, 3 anos, também ela não sabe que você tem 63 anos, tá? E muito menos, além da internet, tá? Pode ter certeza que isso é uma clareza, que você vai conseguir, tenho certeza que vai conseguir, e vai fazer disso uma rotina na sua vida, a utilização da internet para o seu negócio. Essa empresa de lingerie, trabalhar com lingerie, a internet ela é fantástica, vai trazer muita coisa legal para o seu negócio. Mas eu me sinto, eu não quero aparecer, né? Tem formas de você fazer isso sem aparecer, mas olha, sendo bem honesto, começa a aparecer. Eu vou ser bem sincero, as pessoas muitas vezes querem ver um rosto, querem ver uma pessoa. Tem uma história bem legal de idade, a gente pode falar, que é do KFC, o Kentucky French Fries. O KFC, o coronel, o que fundou, né, o KFC, começou, na verdade, a receita de frango frito do KFC, Coronel Sanders. Ele começou já naquela idade. E aí ele começou com aquele projeto, ele vendeu. E você sabe uma coisa bem legal, Solange, que os que compraram o KFC falaram, não, a gente vai querer continuar usando o seu rosto, que é o velhinho de bigode, o Coronel Sanders. E ele tinha
tinha, acho que 70 anos, 70 anos, Não, e ele já tinha feito de tudo. E ele começou a empreender dentro de um posto de gasolina, começou a fritar o frango dele para poder vender ali, para poder aumentar ali a loja do posto de gasolina. Isso já tinha mais de quase 70 anos. Ray Kroc, do McDonald's, começou o McDonald's com mais de 40 anos, também se não me engano tinha 50 anos. Então, assim, Cora Coralina, grande, né, poetisa, começou também, se não me engano, entre 80 anos, mais de 80 anos. Então, entender que a tecnologia, ela não tem idade, né? Ela está à disposição para você, e a partir do momento que você acredita que você pode, você pode. Exatamente. E olha, Solange, algo importante. Se você for parar para pensar, há 20, 30 anos atrás, as pessoas não tinham a oportunidade que elas têm hoje. Hoje, você liga, como o Samuel falou, você está com um celular, agora mesmo a gente está gravando vocês falando com vocês de um celular, gente. Você pega o seu celular, coloca lá e fala para o mundo. Então, hoje é muito mais fácil você empreender, não importa a sua idade. Se você até quiser, aconselho você, Solange, e as pessoas que estão aí assistindo, se não assistiram, assistir a live que eu fiz com a Lourdes Dorta. A Lourdes tem 62 anos e ela fala, inclusive, na live, que ela começou um dos empreendimentos dela com 59 anos. Eu acho muito legal, sabe o que ela disse, Samuel? Ela falou assim, quando as pessoas me perguntam a minha idade, eu falo, eu não falo que eu tenho 62 anos. Ela falou, eu falo que eu tenho 25. Aí eu até dei risada, eu falei, sério? Ela falou, por qual motivo? Porque eu tenho 25 anos pela frente, gente. Então, eu achei isso fantástico. Se você não assistiu, Solange, assiste a live dela. Porque a live que nós fizemos juntas. Porque o que ela fala é exatamente o que eu falei em relação a oportunidades. É você olhar que você, primeiro, você está viva. Agradeça o dom da vida que você tem. E se você está pensando, se você já é uma empreendedora de lingerie, é porque você já deu o primeiro passo. Parabéns e parabenize por isso. Olha o lado positivo. E você disse aqui, só de pensar eu fico com o coração acelerado, fica ansioso, isso vai acontecer. E imagine que você vai conseguir trazer pessoas, se conectar com pessoas que passam pelo mesmo que você. Ou você acredita que só você no mundo passa por essa ansiedade nessa idade? Não. Olha quantos exemplos aí o Samuel acabou de falar, de pessoas que hoje estão aí no auge, mas que elas começaram a empreender com 60, com 70 anos e está tudo bem. O mercado não olha para a sua idade, o mercado digital. O que ele vai olhar para a sua constância, como a gente falou aqui agora, um pouco atrás para o Josias, né? Para o Josias, vai olhar a sua constância e o seu amor por aquilo que você faz. Você ama o que você faz? Você ama ser empreendedora de lingerie? Seja empreendedora de lingerie. Faz sentido, Samuel? Faz total. E cria uma frase. Eu sempre falo assim, por que você vende lingerie? O que você quer com lingerie? O que lingerie te toca? Por que você começou a vender lingerie? Por que você não começou a vender cachorro-quente? Começou a vender lingerie? Então, cria a sua frase de efeito. Eu vendo lingerie porque eu quero levar a beleza para mais pessoas possíveis. A internet é o caminho, é só o veículo para você realizar o seu desejo, o seu propósito. Então cria aí, né, esse seu o porquê você faz isso. Se você está no mercado de lingerie, eu estou no mercado de lingerie só para me sustentar, só para ter uma renda extra. Para quê? Porque essa renda extra vai me permitir estar mais próximo dos meus filhos. Então, a lingerie, ela vai te permitir estar mais próximo dos seus filhos. Então, encontre essa motivação, encontre esse seu propósito aí, que você vai ver que sempre tem um propósito. O propósito, ele existe, mas muitas vezes a gente acha que, eu comecei a fazer isso aqui, eu sou empreendedor por necessidade, que é o que se fala. Na minha cabeça não existe empreendedor por necessidade, todo mundo começa a ter um propósito. A gente só não tem muitas vezes muito claro na nossa mente, clareza desse porquê nós fazemos o que fazemos. Mas a partir do momento que você encontra, e pode ser o propósito que for, ele é um propósito, é uma intenção, é um propósito positivo, muito positivo para você, você vai encontrar a sua verdade. E a partir daí, não é você que está na internet, você está a serviço desse propósito. Quem vai estar ali não é a Solange, é o propósito. Então entenda, e não é você, as pessoas não vão ficar vendo se você tem alguma coisa, mas será que eu fiz a sobrancelha, será que eu tenho alguma coisa, será que eu tenho um nariz muito grande? Não, as pessoas vão ver o seu propósito. E se você vive ele, se você está ali a serviço, servindo esse propósito,
seja no celular, claro que é bom usar a internet, porque você vai atingir mais pessoas, com certeza você vai estar vivendo algo verdadeiro, vai estar, e muitas vezes esses outros aspectos vão começar a ficar pequenos. Exatamente. Inclusive, até para finalizar aí o que o Samuel falou em relação ao propósito, existe um livro, Solange, que até recomendo você a ler, se fizer sentido para você, que é do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê. Esse livro, ele fala do Círculo de Ouro. E o Círculo de Ouro é exatamente o que o Samuel falou, você entender o seu porquê. Por qual motivo você faz o que você faz? Por qual motivo, como ele falou, você quis ser empreendedora de lingerie e não vender cachorro quente? Existe um porquê aí. E aí é onde está o seu propósito. Se fizer sentido para você ler esse livro, você vai gostar bastante. E aí tem mais uma pergunta aqui, Samuel, que é da Marisa. Ela diz assim, fico ansiosa só de pensar na exposição que a internet traz. Ó, o pessoal com medo e ansiedade tomando da conta. internet. Da internet. Como que eu faço para trabalhar isso, tanto no pessoal como no profissional? Perfeito. Então vamos começar aqui. Vamos começar pelo começo. É o mais importante, tá, Karine? Não é sobre você. Primeiro passo. Vou repetir. Não é sobre você. Quando um cantor ele sobe no palco, a gente não vai lá para ver o cantor. A gente vai para ver ele prestando um serviço. Ele está ali porque o propósito dele é cantar e ele quer levar isso para todas aquelas pessoas. Quando o professor ele sobe ali ou ele entra, né, à frente dos seus alunos, hoje ele não sobe mais, ainda bem, né? Antigamente ficava acima, hoje ele fica no meio, enfim. E eu já me peguei também, falei, nossa, hoje eu vou ter que falar com várias pessoas. Falei, não, peraí, eles não estão aqui para ver se o Samuel é bonito, feio, se ele está gordo, se ele está magro, se tem uns quilos a mais. Eles estão aqui porque eles eram atrás de um conhecimento. Então, eu estou aqui a serviço deste conhecimento. Eu estou prestando um serviço. Se você vai se expor na internet, por que você vai se expor? Você não está ali para mostrar você. A não ser que você for um modelo fotográfico, que aí sim, né, existe um trabalho de exposição, mas tirando isso, por que você está ali? Isso é prestação de serviço. Isso é se dedicar a algo maior do que você. Então, se você comece a tira o eu, não tem eu ali, tem só um propósito, tem só uma motivação, tem só uma ideia, um conhecimento. Se prepare para isso, vá lá e fala assim, não é sobre eu, a história não é sobre você. Tá? Não começa com você e talvez não termine com você, mas ela começa sobre um propósito, uma motivação e uma ideia. E a partir dali vai gerar esse desejo de levar isso a mais pessoas. E aí você começa a tirar você. Então não é assim, o que eles vão pensar? Eu de mim, eu sou isso porque eu sou aquilo. Aí já começa a se depreciar. Tira o eu. Você vai ver que vai ter um efeito muito maior aí para começar a ficar mais tranquilo. E quem estiver me vendo? Quem estiver te vendo vai te ver. Porque não está vendo você. Muitas vezes está vendo a sua ideia. Eu sigo uma filósofa, que é não sei, fugiu o nome dela agora, enfim. E ela é uma filósofa famosíssima, ela está conectada à Nova Acrópole, Lucilena Galvão, lembrei isso aqui. Lucilena Galvão, fantástico. E Lucilena Galvão, as primeiras lives dela, ela se perpetuou muito na pandemia, é na casa dela. Lucilena Galvão não tem nada de atriz. Não é uma pessoa assim que você olha e fala, Lucilena Galvão não tem botox, Lucilena Galvão fez as lives na casa dela com o microfone ruim, com chiado às vezes. Eu olhava e falava, nossa, Lucilena Galvão. E ela fez no fundo com os livros dela, um negócio até com a iluminação bem ruim, mas aquela mulher, quando ela fala, ela deleita um conhecimento tão grande que eu não vejo. Se você perguntar para mim, Lucilena Galvão é bonita ou feia? Eu não sei, nunca percebi isso. Nunca percebi se ela é bonita, se ela é feia, o que ela está vestindo, mas eu lembro que ela estava. Então, é sobre isso. Exatamente isso mesmo. E olha, até me emocionou aí o que você falou em relação ao pertencimento, o contexto. Se trata sempre do contexto. Gente, quando você, Marisa, olha para o quanto é importante transformar a vida de alguém, você, como o Samuel falou, você já não se importa com você. Você se importa com o outro.
de realmente transformar a vida do outro. E eu falo isso também para os meus alunos, quando você vê o quanto é importante o que você faz, porque a contribuição que você dá no mundo, eu não posso dar, o Samuel não pode dar. A contribuição que o Samuel oferece para o mundo, eu não consigo oferecer da forma como ele faz, não. Porque nós somos únicos. Então, você consegue trazer uma contribuição para o mundo que outra pessoa não consegue. Se você focar nessa contribuição de ajudar o próximo e de servir, porque nós estamos aqui para servir. E quando você pensa nesse ato de servir, tudo fica mais leve. Porque você sabe que a sua contribuição vai ajudar outra pessoa. Eu falei para vocês no começo da live, né? Eu falei para o Samuel, eu quero muito fazer uma live com você, porque a gente começou a conversar, a gente fez alguns cursos de desenvolvimento humano juntos, e eu vi o conhecimento do Samuel, e o Samuel, gente, nesses cursos que nós fizemos juntos, ele nunca se negou a trazer para mim conhecimento. Ele fala para mim do conhecimento dele, de coisas que vai agregar na minha vida. Ele nunca se poupou. E quando eu falei para ele, Samuel, você topa fazer uma live falando um pouco todo esse conhecimento? Na hora ele falou, vamos, Karine. E as pessoas que eu trago para fazer live, elas vêm aqui, gente, para trazer o conhecimento delas, disponibiliza do tempo. O Samuel veio de São Paulo até aqui. Para quem está aí de longe, não sei de onde você está, até coloca aí nos comentários de onde você está assistindo essa live. Nós estamos aqui em Campo Limpo Paulista. Ele veio lá de São Paulo para cá, se disponibilizou para quê? Para trazer o conhecimento e compartilhar isso com vocês. Então, se trata de propósito, se trata de doação, se trata de servir o próximo. Gente, isso é lindo, isso é belo. Você trazer o conhecimento sem pensar no que você vai receber em troca. Porque você já recebe do universo. Faz sentido, Samuel, para você? Faz total sentido. E a forma como você encara e acredita é a forma, é o que você vai atrair para você também. Então, se você a partir dali começa a acreditar e viver em função desse seu propósito, você começa a atrair essa energia. Tá? Vou colocar bem rapidamente um conto indiano, é muito interessante, que esse conto fala de um sábio na Índia que tinha o poder de ver o futuro. Era uma pessoa muito requisitada, né? Uma pessoa que tem o poder de ver o futuro. Em determinado momento esse sábio sumiu na floresta e um belo dia, 2 jovens andando pela floresta encontraram a cabana desse sábio. E aí os jovens encontraram a cabana desse sábio e falaram, olha sábio, você é o sábio que sumiu, nossa, a gente encontrou e tal. A gente quer saber o nosso futuro, né? Então, para um dos jovens, ele falou, olha, eu não faço mais isso, tudo, porque isso dá muito problema. Não, mas a gente quer saber. Pois bem, você, então vou te falar, você vai ser rei e você vai morrer daqui 5 anos. Nossa, mas assim, eu vou morrer e ele vai ser rei? Caramba, como assim, né? Ele vai morrer, em 5 anos ele vai ser rei e eu vou morrer? É assim que é. Tá bom. Esses jovens se despediram desse sábio, voltaram para a vida. A partir dali, aconteceu algo muito interessante. Esse jovem que foi fadado a ser rei, começou-se a comportar, ou mudou o seu comportamento, e começou a pensar como rei. Porém, ele começou a ser um pouco soberbo. Falou, vou ser rei, então eu já vou começar a mandar agora. Você faz isso, você faz pensar que eu vou ser rei, hein? E esse que ia morrer, claro, vai morrer, então ele começou a também mudar o comportamento dele, mas de uma forma diferente. Ele começou a viver cada dia como se aquele dia fosse o último. Ele começou a valorizar pessoas, ele foi visitar aquela tia que ele não visitava de jeito nenhum, que a gente, eu não vou visitar ela também, porque é minha tia, nunca vou lá. Enfim, ele passou a viver. Chegado ali os 5 anos, falaram assim, nossa, passou os 5 anos, esse daqui não foi rei, nem esse aqui morreu. Olha, então sabe, errou, né? Vamos lá, vamos atrás dele lá. Voltaram para ele lá, falou, sabe, aconteceu alguma coisa, porque eu não virei rei, nem ele morreu. Aí falou assim, então, na verdade, quando vocês me procuraram, a forma como vocês vinham vivendo, a atitude, a energia de vocês, me mostrava isso. Porém, você que estava fadado a ser rei, começou a ter uma atitude tão arrogante, tão prepotente, que perdeu, né? Não atraiu essa bênção de ser rei para a sua vida. E você, que ia morrer, então você
que ia morrer passou a viver uma vida tão intensa, tão cheia de significado, que de fato você não adoeceu. Você ia adoecer e não adoeceu, por isso começou a se cuidar, começou a viver bem, começou a ter um olhar positivo para a vida. Então essa história indiana nos traz também um olhar para que a nossa vida, o nosso futuro, se você quer saber o seu futuro, é muito simples, é a forma como você começa a viver a partir de hoje. E todo dia é uma chance de você mudar esse seu futuro. Excelente! Olha aí, Marisa, tem bastante dica, hein? Gente, se vocês aí estão gostando dessa live, estão curtindo, curte aí, fala aí pra gente no comentário o que você tá achando dessa live, porque a sua opinião é muito importante para nós, até pra gente enriquecer sempre, trazer conteúdos aí de valor. Eu achei excelente, eu amei a história, gostei demais. Marisa, fala aí se você gostou, se para você fez sentido o que o Samuel falou. E aí tem mais perguntas, Samuel. Essa pergunta aqui, deixa eu ver se eu entendi ela. Diz assim, o mesmo caminho para a mulher pode ser usado para o homem em comparativos de idade, limite, isso para começar nas redes sociais sem ser afetado pela ansiedade? Então, deixa eu ver se eu entendi, ver se você entendeu mesmo que eu, Samuel. Sim. Que o homem e a mulher, eles podem ter caminhos distintos. Ou iguais, mesmo em relação à idade nas redes sociais? O que você acha? Eu acho que o primeiro passo, né, da pergunta é muito importante. Se você quer mudar a resposta que a vida está te dando, mude a sua pergunta. Então, muitas vezes a nossa pergunta já vem carregada de crenças, já vem carregada de valores, já vem carregado de, vamos dizer assim, de alguma visão que você tem do mundo. As perguntas, elas são fantásticas. Eu acredito que Sócrates, grande filósofo, ensinava por perguntas. As pessoas esperavam respostas de Sócrates, né? Um grande sábio, ele nos dá respostas. Nenhum grande sábio até hoje deu as respostas. Ele fazia duas coisas. Ele fazia perguntas e ele trazia metáforas como essa que eu trouxe para a gente refletir e parábolas. Um grande sábio, ele não traz respostas, ele traz perguntas. E a qualidade de um sábio está também nas perguntas que ele faz. Então, o primeiro passo é começar a entender as perguntas que você tem feito para a vida e para você também compreender as respostas que ela está te dando. Quando a gente faz uma pergunta e nessa pergunta a gente traz, né, esse contexto, se o mesmo caminho para a mulher pode ser usado para o homem, ele não só pode como deve. O caminho de empreender, ele é um caminho livre. Inclusive, quando você analisa esse contexto, mulher ou homem, esse caminho pode ser, o mesmo caminho de sucesso de um homem, ele pode ser usado para mulher, com certeza. Mas tem dificuldades. Aí nós vamos falar depois. Mas a pergunta é se o mesmo caminho. O caminho, ele é único. Ele é, na verdade, ele não olha sexo. Ele olha coragem, capacidade, autoconhecimento. Ele vai olhar outros aspectos. Exatamente. Luísa Helena Trajano está aí, uma mulher. A gente pode falar de várias mulheres que empreenderam, tem muitas aí que empreenderam e são mulheres de sucesso nas suas carreiras e empreendedoras. Mas o mais importante é que se você olhar a Luísa Helena Trajano, se você olhar, nós falamos do KFC, se você olhar o do McDonald's, o Ray Kroc, se você olhar o Walmart, você não vai ver sexo, você vai ver comportamentos, ou seja, características, atitudes, ações, conhecimentos que eles aplicaram ao longo da sua jornada. E eu já fiz mentoria com Helena Trajano, já fui numa palestra, uma mentoria com ela, e ela trouxe histórias da vida de superação. Muito interessante, ao mesmo tempo que fui também de homens, e eles trouxeram. Ele é um conjunto de formas de ver o mundo, de entender que as coisas passam, de entender que não é o eu, de entender que eu não sou um fracasso, de entender que a situação é diferente do eu. Enfim, é um conjunto de tudo que nós falamos aqui. Tá? Então é começar a refletir se isso também já não está sendo uma limitação. Eu sou mulher, ele é homem, talvez. Então é começar a entender isso, porque esse caminho da internet é aberto para mulher, para homem. Inclusive, se você for comparar hoje em questão de sexo, muita mulher empreendedora, Natália Arcuri mesmo é uma que empreende, assim, tem várias, e é uma área que você fala assim, na área financeira, uma área masculina. As maiores referências hoje que nós temos são mulheres. Então, assim, é começar a entender
né, eu acho que o mundo ele tem se tornado um ambiente, a internet é esse ambiente que ela não vê sexo, ela não vê, na verdade até pior, às vezes a internet ela é tão aberta, gente, ela é tão aberta que hoje existem influências que nem existem. A inteligência artificial às vezes criou uma pessoa, essa pessoa gerencia um Instagram, ela nem existe e faz sucesso. Então veja, a internet, uma pessoa que nem existe faz sucesso. Imagina tu que tem corpo, mente, né? Então eu acredito que a gente olhar mais por esse lado, né? E a pergunta que você tem que fazer não é se eu sou homem ou mulher, a pergunta é: o que eu preciso para me tornar a pessoa que eu quero ser na internet e na vida, e correr atrás desse caminho. Exatamente. Qual é a loja? Não lembro agora a loja que o logo lá é uma mulher, é um avatar? Esqueci agora, gente, que precisa lembrar aí. É um avatar que tem lá numa loja de departamento. A Magalu. A Magalu lá é o quê? É um boneco, gente, é um avatar. E aí você falando de mulheres, até me lembrei que também você estava falando e eu procurando achar aqui a informação na minha mente daquela... A Oprah. Nossa! A Oprah. Gente, olha, ela é negra, né? E a gente sabe que nos Estados Unidos tem essa questão forte com racismo lá. Sim. A mulher passou por diversas questões aí, mãe solteira, pobre, sem recursos. Pobre, e começou também, não começou novinha não, tá? Inclusive Solange aí, ó, não começou, ela começou com a idade de 30 e poucos anos, né? Sim. E ela foi, gente, a mulher é uma potência. Sim, com certeza. É uma das mulheres hoje consideradas um dos maiores cérebros desse mundo televisivo americano e do mundo, né? Hoje a entrevista com Oprah Winfrey é uma das coisas mais queridas desse meio televisivos, né? Tanto que Michael Jackson teve uma entrevista com Oprah. Então ela entrevistou aí não só figuras lendárias como Michael Jackson, mas mentes brilhantes também passaram por ela. Exatamente. Então tá aí a resposta para você que trouxe essa pergunta. E tem mais perguntas aqui. Eita, o pessoal tá animado. Essa pergunta é da Rita. Ela diz assim: à medida que nós evoluímos... Deixa eu virar para vocês. Essa é grande. É verdade, ó. À medida que nós evoluímos e desenvolvemos nossa inteligência emocional, muitas vezes enfrentamos o desafio de quebrar padrões, exatamente, que nos seguem pelas gerações anteriores. Exatamente, Rita. O que pode levar ao afastamento de familiares, sim, e sentimentos de culpa. Como que nós podemos lidar de maneira saudável com essas emoções e manter relacionamentos positivos durante esse processo de transformação? Olha... Essa pergunta envolve muita coisa, hein? Envolve muita coisa. Olha, essa pergunta sua, ela é uma pergunta que existem hoje, né? Existem muitas formas de olhar para essas gerações anteriores. Eu acho que o primeiro passo é ter esse destaque, né? Cada geração, né? Se a gente for olhar para um aspecto de DNA, né? E aí for olhar para um aspecto biológico, é muito interessante, né? Porque o ser humano ele vem evoluindo e cada evolução ela vai transformando esse código genético para chegar até o que nós somos hoje. E essa evolução continua. Então, quando a gente fala de herança de gerações anteriores, é uma coisa assim tão intensa que a gente carrega, inclusive, no nosso DNA. Né? O dente do siso é um exemplo. A gente só tem o dente do siso porque, no passado, os nossos antepassados eles precisavam desse dente para poder até usar e fazer a mastigação daquela carne que muitas vezes era crua. Enfim, hoje o dente do siso algumas pessoas já não têm. Por quê? Porque ele deixou de ser necessário, então o corpo ele vai o quê? O nosso corpo ele vai entendendo, não precisa mais disso, não vou fazer ele mais. Isso vai ao longo de gerações, vai se modificando. Pode ser que falam que no futuro, né, agora a gente está usando mais o cérebro, os olhos, a gente vai ter a cabeça maior e os olhos grandes, porque vai evoluindo as pessoas ao longo do tempo. Então, biologicamente, é importante entender que a gente traz sim uma herança e não é só da nossa família. Ela é uma herança que vem de... A gente é um produto aperfeiçoado de séculos e séculos e séculos. Então, esse é o primeiro passo para que você tenha uma noção clara.
Ah, mas eu estou falando aqui, a minha pergunta é dessas gerações anteriores, pai e mãe. E aí nós estamos falando de afastamento de familiares e sentimento de culpa. Então nós estamos falando aí dessa, vamos dizer assim, desse pequeno recorte que você está pegando ao longo desse tempo, e você está falando, nós estamos falando ali de um pai, de uma mãe e de você. Esse processo, ele é muito importante. Seu pai e sua mãe, eles são pessoas importantíssimas, eles te deram a vida. E eles tiveram a vida deles. Cada um é protagonista da sua própria vida. Então é muito importante que o primeiro passo é entender que eles tiveram a vida deles e você tem a sua. Tá? Isso não quer dizer que você vai abandoná-los, que você vai negá-los, que você vai não olhar para eles, ao contrário. Você vai sempre honrá-los, porque eles tiveram a vida, são seu pai e sua mãe. Mas eles tiveram a vida deles e você tem a sua. Então é importante que você entenda isso, tenha essa clareza, que a visão que a sua mãe e seu pai tiveram foi uma visão que eles tiveram pela vida deles, e você vai desenvolver a sua. E está tudo bem, vão ser visões diferentes. Né? Uma visão desenvolvida muitas vezes em 1980 é diferente da visão desenvolvida em 2024. Então é muito legal entender que esse processo ele evolui ao longo do tempo. Então, mas eu tenho um sentimento de culpa. Aí esse sentimento já é seu. Então assim, cada um com o seu sentimento. E algo que é muito importante, Rita, em relação a essa questão que você falou assim, que para quebrar padrões é importante, às vezes, você falou que às vezes te leva a afastamento de familiares. Eu vou trazer para você uma informação que aconteceu no genoma, na epigenética, genoma humano, que foi estudada a epigenética. As pessoas acreditavam, Rita, que elas traziam, e elas trazem, né, o DNA da família, e elas acreditavam que, por exemplo, doenças, meu pai teve, minha mãe teve, meu avô teve, eu vou ter. Sim. O genoma humano veio e comprovou que você consegue eliminar ou escolher aquele padrão genético que você quer trazer para a sua vida. Como você faz isso? Através de comportamentos. Porque por qual motivo que você traz padrões familiares? Comportamento, da maneira como você foi ensinado. Como o Samuel falou, o seu pai e a sua mãe trouxe para você o ensinamento daquilo que ele aprendeu. Então, o que ele aprendeu lá há anos atrás, por exemplo, como ele disse em 1980, não é a mesma criação talvez que você dê para os seus filhos hoje. Porque você tem um outro ponto de vista, tem uma outra criação, está numa outra geração, que eles não tiveram lá. Mas como quebrar esses padrões sem trazer esse sentimento de culpa aí que você falou? Sempre lembrando o que o Samuel disse, honrar. Honre aqueles que vieram primeiro. Perdoar e honrar não significa concordar com o erro do outro. Perdoar e honrar significa entender que eles são falhos, que eles erram como você erra e que tá tudo bem. Porque quando você erra, Rita, você erra porque você quer errar? Ou você erra porque foi o melhor que você pode fazer naquele momento? E por qual motivo é diferente com os seus familiares? Talvez esses familiares com que você se afastou, talvez eles trouxeram padrões do que eles aprenderam. E talvez eles não tiveram, né, o conhecimento que talvez você tenha nesse momento. E é por esse motivo que o autoconhecimento é tão poderoso. Olha aqui o que o Samuel falou em um dos momentos da nossa live. Esse autoconhecimento começa a partir do momento que você começa a se conhecer. A saber como você age. Você se conhecendo, vai ser mais fácil você conseguir eliminar esse sentimento de culpa. E você se conhecendo, vai ser muito mais fácil você aprender a lidar com as suas emoções. Porque você quebrar padrões não necessariamente significa que você deva se afastar dos seus familiares. Você pode seguir caminhos diferentes, honrando essas pessoas que fazem parte do seu ciclo aí, da sua família. Então, honrar pai e mãe é muito importante. E, novamente, eu vou repetir, não significa você concordar com os erros dos outros, não é isso.
significa você entender que eles são falhos, que eles erram, porque eles são humanos. E eles trazem aquilo que eles aprenderam. E muitas vezes, se para você, talvez, você tenha esse desafio de fazer essa transformação, imagina para eles. E é um cenário muito interessante quando a gente fala de gerações em empreendedorismo. Vou dar um exemplo, isso é muito comum, tá? Muito visto, principalmente em famílias muito ricas. Existem muitas famílias, e eu já atendi algumas, onde a família ela foi lá um grande negócio fundado pelo avô ou pelo bisavô. E esse negócio ele vai se deteriorando ao longo do tempo. Então é muito comum, muitas empresas não passam da terceira geração. Então, e é muito engraçado, né? Às vezes o avô era milionário, o filho era o neto, né? O filho, ele estava bem, o neto já não tem. A gente pode olhar aí, né? Um exemplo é o Império Matarazzo. Francisco Matarazzo, uma das pessoas mais ricas do mundo do século XX, hoje praticamente quase não existe as empresas. Ele teve um homem que teve mais de 200 empresas, hoje praticamente tem uma ou duas. Eu acho que a família são conhecidos assim até por outros fatores, né? Então é muito interessante que o que pode acontecer é que às vezes o dinheiro não passa de geração para geração, mas muitas vezes passa o trauma de uma falência. Então eu já atendi muitas famílias que o avô montou uma empresa, esse primeiro filho, que é o pai, faliu a empresa e teve um trauma, e o neto não vou ter empresa, porque teve essa relação de fracasso. Olha que interessante, muitas vezes você não recebe de herança valores físicos, mas você recebe uma herança de um trauma de que abrir empresa não é bom. E aí, além desse trauma, eu lembro que veio muitos, eu via o meu pai lá à noite chorando, preocupado ou bebendo, eu não quero isso para a minha vida. E aí automaticamente eu relaciono isso com empreendedorismo. Então aí você chega pro seu pai e fala: pai, eu vou abrir uma empresa. O que esse seu pai que herdou talvez esse negócio, em algum momento teve dinheiro, pensa? Meu filho vai sofrer. Vai sofrer, exatamente. Então empreender está correlacionado a sofrer. E aí, nessa ansiedade, o seu pai te ama, a sua mãe te ama, ele fala: filho, não empreenda. Vai, filho, estudar, vai fazer um concurso público, mas é um ato de amor. E aí você bate o pé e fala: não, pai, eu vou empreender. E talvez essa relação realmente fique, difícil. Mas aí, volto a dizer, né, o que a gente comentou, é importante falar de propósito. É importante falar: pai, mãe, eu posso. Faz parte do meu propósito. Né? Então, é muito comum o pai e a mãe, e se você é pai também, mãe, Rita, ou se você tem alguém que você ama, é muito importante você querer proteger essa pessoa daquilo que te fez sofrer. Isso você carrega. Né? Então, você vai e protege essa pessoa que você ama. Não, abrir empresa é ruim, não pode abrir empresa, né? E essa pessoa vai crescendo. Não vou abrir empresa, não vou abrir empresa porque a Rita falou que é ruim. Minha mãe falou que é ruim, eu amo, a Rita me ama. E às vezes é um ato, olha que loucura, é um ato de amor, cria-se uma visão limitada de mundo. É como aquele elefantinho que é bem pequeno, coloca-se uma cordinha bem fininha no pescoço dele e amarra numa árvore, ele tenta tirar. A cordinha não consegue. Ele sofre, tira, só que ele cresce, ele vira um elefantão. O treinador vai lá e coloca aquela cordinha. Ele não tenta mais. Né? Como também essa pessoa vai se tornando, né, o bonsai, não sei se todo mundo conhece, mas o bonsai é uma árvore grande. Só que essa árvore vai sendo podada. E conforme você vai podando, essa árvore ela cresce. Só que ela cresce e fica daquele tamanho. Então, na verdade, o que é o bonsai? É uma árvore que foi podada e ela se tornou aquilo que ela podia ser, daquele tamanho. Então, é como se você pudesse ser uma árvore grande, mas você vai sendo podada, e essa poda não é da sua mãe, não é do seu pai, é sua. Porque você traz isso para a sua vida. Então, você se torna tudo aquilo que você podia se tornar, numa versão menor. Então, é como se você fosse tudo aquilo que você pode, mas menor. Então, é a partir dali que você tem que desenvolver o seu trabalho. É dizer, a partir dali que você tem que desenvolver o seu olhar. Como eu posso me tornar tudo aquilo que eu nasci para ser, para me tornar o meu propósito, sem deixar que esse sentimento me pode.
né? Porque assim, seu pai, sua mãe, essa pessoa que te ama, ela não te poda, tá? Ela só te dá a tesoura. Fala, ela só te mostra que tem uma tesoura aqui que corta. Então você pega e você começa a se podar. Porque essa podagem, ela é uma autopodagem. E aí você vai crescer tudo aquilo que você pode, mas vai ser um bonsai, vai ser uma árvore pequenininha. Exatamente. E muitas vezes, gente, a crença que você traz, às vezes é inconsciente, tá? Nem sempre você tem consciência dela, por isso que o meu autoconhecimento é tão importante. Às vezes você está trazendo padrões aí de forma inconsciente. Você não sabe. E ela está lá dominando seus comportamentos e as suas decisões. Com certeza. E toda ação tem uma intenção positiva por detrás. E é igual, exatamente como o Samuel falou. Às vezes, o que seu pai e sua mãe trouxe é por amor. É a sua família por amor. Da forma deles. Porque tem uma intenção positiva aí. E tomar consciência, trazer o autoconhecimento vai te ajudar, Rita. Não só a Rita, mas todos vocês estão assistindo, a ter essa consciência aí, se você não está, como o Samuel falou, se autopodando de forma inconsciente, sem perceber. E aí, deixa eu ver, não, a gente terminou as perguntas, né? Mais ou menos. Tem que trazer daí, porque eu queria... A gente vai trazer mais uma, eu acho que a gente vai marcar. Estão bem elaboradas, viu? Bem elaboradas. A gente vai finalizar, né? Você falou que era professor. Fizeram uma pergunta elaborada, é quase um texto depois da pergunta. Isso mesmo. E a gente vai fazer essa pergunta, a gente ir encaminhando aí para o final, porque uma hora eu vou chamar de novo o Samuel aí para fazer o repeteco, Samuel. É indispensável estar na internet para um empreendedor? Enfim, vamos falar. Se você tivesse na primeira, vamos chamar de primeira onda, vamos chamar de era industrial, é necessário eu produzir através de uma máquina? Se eu estou na era industrial? Sim. Se eu estou na era da informação, nós falamos isso no início, é importante estar na internet? Com certeza. Se você não está na internet, você está sendo bonsai, você está se podando. Você pode crescer? Pode, mas talvez você não atinja o seu potencial máximo. Então sempre lembre, tá, que a internet está aí como um caminho. Ela não é o único, mas ela também não é o único, mas ela é um caminho que vai te potencializar para que o seu negócio desenvolva e você junto com o seu negócio em tudo aquilo que você pode ser. Então a internet sim, ela é indispensável para que você seja um empreendedor. Você não quero ter a internet e meu negócio não precisa. Claro, existem casos, mas posso dizer para vocês que eu sempre falo, tá? Eu sou um empreendedor, tenho uma ideia bacana, eu falo, tá bom, vamos começar pelo começo, vamos fazer um site, vamos fazer um Instagram, vamos começar. Por quê? Porque é assim que funciona, né? A gente precisa se comunicar. Tá? Em negócios, pessoal, ele existe, um modelo bem sucedido do negócio é aquele que leva algo para alguém, é aquele que muitas vezes resolve uma dor de alguém. Então, se você quer montar um negócio bem sucedido, comece a pensar, como que eu faço para me relacionar com as pessoas e a partir desse relacionamento resolver uma dor dessa pessoa ou levar uma solução para essa pessoa. Empresa é relacionamento. Um dos comportamentos empreendedores é relacionamento e conexão. E a internet potencializa a forma como você se conecta com várias e várias e várias pessoas. Então, ter um negócio é estabelecer conexões. É levar a pessoas algo que ela vai falar assim, nossa, esse produto é maravilhoso. Sem esse produto eu já não posso viver mais. Sem esse serviço, ou sem assistir aquela live, ou sem ver tal canal, esse canal me ajuda tanto. Às vezes eu vejo canais que tem pessoas que falam assim, olha, se aquela pessoa não postar aquela postagem da manhã, meu dia não começa. Eu tenho que ir lá naquele canal ver aquela postagem da manhã, ou aquele curso mudou minha vida. Então entenda, a internet, ela potencializa a ideia de um modelo de negócio, que o modelo de negócio ele é baseado em conexão de pessoas. Não tem nenhum negócio no mundo que não se conecte em pessoas, ou que não resolva uma dor, ou não leve um benefício para pessoas. Um negócio é feito de pessoa para pessoa. Exatamente, é isso mesmo. E aí até você falando sobre isso, faz total sentido, porque se você quer ir longe, vá sozinho.
Não, melhor, se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. E aí, acompanhado de quê? De conexões. Gente, já pensou se eu fosse fazer no meu canal aqui só eu falando? Talvez não trouxesse tanto conhecimento quanto traz quando eu trago alguém. Por quê? Porque a gente é feito de relacionamentos. Pessoas com pessoas, né, Samuel? E você sempre, conversando com pessoas, você sempre agrega. E a internet te dá isso, essa conexão, como o Samuel falou. Então, se você é um empreendedor aí, eu dou o mesmo conselho que o Samuel disse. Se conecte. Se conecte com pessoas. Exatamente. E por último, gente, para finalizar, a gente finalizar a live, quando é que a gente fica que a ansiedade está passando do limite e pode se tornar um problema maior? Me sinto constantemente cansada. Quando que eu identifico que a ansiedade está passando do limite e pode se tornar um problema maior? Eu me sinto constantemente cansada. A ansiedade, ela pode passar do limite. Quando que a pessoa identifica isso? Quando você percebe que isso está te fazendo mal. Se você percebe que isso está te atrapalhando no seu dia a dia, né, Samuel? Se você percebe, eu vou falar igual o Samuel, já pela frase você percebe que já tem algo de errado. Me sinto constantemente cansado, já tem algo de errado, né, Samuel? Você sabe que é muito interessante essa pergunta, e a gente pode... Eu tenho visto alguns... Como que a gente percebe? Olha que interessante isso. Como que a gente percebe que eu tenho um comportamento, e que esse comportamento ele está passando do limite? Primeiro passo, o que é o limite? Então acho que é entender o que são limites. Você sabe quais são os seus limites de comportamento? Ou seja, quando aquela cerveja que você bebe, ela já está passando do limite. E talvez você já está em estado de alcoolismo. Quando aquele doce que você come já passou do limite, já virou uma compulsão alimentar. Uma pergunta interessante, porque é uma sutileza muito grande. Né? Então essa sutileza muitas vezes ela não é percebida. O primeiro indício, como acho que a Karine, e você colocou aqui, a Karine falou perfeitamente, é você se conhecer. E aí você começa a conhecer o seu corpo. O seu corpo ele é totalmente inteligente. Então o primeiro passo, o seu corpo também te fala. O seu corpo vai falar que você está cansado, o seu corpo vai falar que você vai ter uma dor de cabeça, é muito comum. Mas aí, né, a gente tem dor de cabeça todo dia, sentir cansado já é normal, eu vou tomar um Dorflex e vou dormir. É normal. Estou com dor de cabeça hoje, tive amanhã também. Mas é porque está muito calor, né? Calor dá dor de cabeça, a gente dorme, né? Não, hoje eu vou comer mais um docinho. Amanhã eu vou comer também. Eu mereço, né? Aquilo que eu falei, eu mereço comer um doce. Mereço beber um pouco mais hoje. Mas você está tomando 3, 4, de repente você fala que você não bebeu, já não. Então, todo tipo de sintoma, ele vai se identificar a partir do momento que você começa a entender que você começa a entender que aquilo assumiu o controle de algo da sua vida. Tudo que assume o controle de algo da sua vida, ele passou dos limites. E aí ele vai para um contexto pior. Que aí eu vou te falar o limite máximo. É quando ele vai subindo, né? A Karine trouxe aí os níveis neurológicos, né? Que vai desde o ambiente. Então, os primeiros passos dessa ansiedade, ela começa no ambiente, mas ela vai subindo, ela vai chegando um momento onde ela vai chegando lá nos seus valores, até chegar numa identidade. Até você falar assim, eu não vou até tal lugar devido à ansiedade. Ou eu não vou fazer tal coisa que eu faço, que eu acredito que vir aqui falar com a Karine, falar com vocês, é parte do meu propósito, mas eu não vou porque eu tenho muita ansiedade, eu vou ficar lá e não vou conseguir falar, vai me dar uma crise. Passou dos limites. Ou seja, eu não estou no controle, ela está no controle. E aí você assume um comportamento que você vive em propósito, em função dela, como se estivesse rodando em círculos. Então é como se você visse um looping nesse comportamento. Você sai e volta nele, você sai e volta nele. E aí tem mais um outro, vou te responder mais uma pergunta, você não fez. Quando que eu sei que eu preciso de ajuda? Quando você já não consegue controlar esse looping. Quando esse looping se torna vicioso e você fala, eu já não tenho controle. Então assim, além do controle,
eu não tenho mais a consciência. E é óbvio, né? Eu tenho medo, tudo, mas a partir daí começa esse trabalho. Assim, não, mas eu tenho só um pouquinho de ansiedade, não é uma ansiedade, não chega nesse nível aí, mas ela é uma barreira para você? Ela tem algo que você quer fazer e não faz porque você tem ansiedade? Ela já está te atrapalhando. Então, eu acredito que se você está, né, pensando, eu acho que é refletir sobre os limites. O que é um limite para você? O que é um limite que você tem colocado no seu dia? É aquilo que eu falei, olha o seu dia como um editor. Fala, eu deixei de fazer algo por ansiedade, ou eu não fiz algo por ansiedade, ou a ansiedade me fez tomar uma decisão que eu não deveria ter tomado. Começa por aí, tá? Acho que Karine é especialista em ansiedade, né? O canal dela sobre ansiedade é maravilhoso, é o mal, né? Eu estava discutindo com a Karine antes, a ansiedade é um dos maus do século XXI, né? Eu falo que se muitas teorias começam, elas vão se nascendo através da ansiedade, né? Então tem muitas, e a ansiedade, eu acredito que ela tem sim tratamento, né? E pode ser sim vencida. Ela é esse obstáculo que você pode vencer. Exatamente, de forma natural, hein, gente? E para finalizar, não é à toa que nosso canal se chama Domínio das Emoções. Porque o objetivo aqui é que você aprenda a dominar as suas emoções ao invés delas dominarem você. E a gente vai encerrar porque hoje foi um conteúdo maravilhoso, uma live muito produtiva. Coloca aí nos comentários, sim, se você gostou dessa live. E sim, também se você quer que o Samuel volte, porque eu já vou chamar ele para voltar, porque a gente tem bastante assunto aí. Muita história, né? Muita história, né, Samuel? Então, primeiro eu quero agradecer você, Samuel. Gratidão por você ter aceitado essa live. Gratidão, porque assim, é uma pessoa que eu admiro muito. Gratidão você que está aí nos assistindo também. Eu quero te fazer esse convite aqui já ao vivo para você voltar e fazer uma próxima live. Eu tenho certeza que você tem muito conhecimento aí. Hoje a galera viu aí, então gratidão. Bom, eu agradeço muito muito vocês que estão assistindo, que dedicaram o tempo de vocês, né, que é um dia corrido, a gente sabe, para poder assistir, para poder discutir esse tema tão importante. Eu agradeço o convite da Karine, que também é uma profissional que eu admiro e respeito. Ela tem o propósito de vida dela, é trabalhar com ansiedade, então imaginem que não só ela lida com a ansiedade dela, mas ela coloca como propósito lidar com a ansiedade, é maravilhoso. Agradeço também a toda a equipe, que para fazer isso aqui tem uma equipe aqui maravilhosa, que se preocupa, que lida com a ansiedade também, para gerenciar todos os contratempos, para que tudo aconteça, e é um prazer, tá? Vou estar sempre à disposição, porque é o meu propósito também levar isso ao maior número de pessoas possível. Maravilha, gratidão, então gratidão, gente, gratidão minha equipe mesmo, equipe maravilhosa, yes! Pessoal aqui realmente muito dedicado, essa equipe, eu agradeço a Deus, porque é o que eu acredito, né? Acredito muito em Deus, agradeço a Deus por ter essas pessoas ao meu lado. Sem essas pessoas eu não conseguiria chegar onde eu estou hoje, nem fazer o que a gente faz hoje. Gratidão, gente. Gratidão a você aí que estava assistindo até agora. Excelente noite para vocês. Até mais.